Essa gravação está acontecendo no dia seguinte de um resultado gigantesco que o Flamengo conseguiu em Porto Alegre, praticamente selando mais uma final de Copa do Brasil, porque, convenhamos, vai ser muito difícil o Grêmio reverter a situação no Maracanã. Uma vitória espetacular por 2-0. Tem gente que preferia que a gente fizesse esse programa depois de uma derrota. Mas sempre por uma vitória os rubro-negros vão gostar mais. Deixa eu apresentar meus ilustres convidados de hoje no Felipe Cardoso Sem Freio. Raíza Simplício, grande jornalista do Goal.com. Uma honra ter você aqui, Raíssa. Fala, Felipe. Fala, galera toda que está assistindo a gente agora. Eu que agradeço pelo convite. Para mim que é uma honra, né? Estar aqui ao seu lado, ao lado do Marquinhos. Você que é uma referência. Que isso? Sempre foi uma referência. Cresci escutando rádio, escutando vocês. Então, eu sou muito velho, obrigada né? pelo convite. Não, eu sou nova, então... você é nova. Eu sou nova, então você também tá novinho. Aqui é descontração, é brincadeira, tudo com respeito, evidentemente. Marcos Coelho, repórter da Super Rádio Tupi. Uma honra ter você aqui, Marquinhos. Beleza, Felipe. A honra é toda minha e, pô, faço cor a Raíza, né, cara? Acho que todo mundo aqui da nossa geração foi ter ouvinte em algum momento. Né? Em algum momento. Quem da nova geração aí não escutou os desabafos do Felipe Cardoso no rádio, falando, isso é uma chatice, não sei o quê. Pô, não dá, pô. Esse é uma chatice. Foi criação, sabe de quem? Edson Mauro. Eu podia ter um quadro, é uma chatice, né? Edson Mauro, que vai estar aqui comigo no próximo programa. Pô, bacana, bacana. Então, então, de bola. agradeço aí pelo convite, que seja um bate-papo produtivo para todo mundo. Não, e vai ser. A gente vai falar muito de Flamengo, a gente vai falar também da carreira de vocês, porque isso é importante que o público conheça, que o público saiba quem é a Raíza, onde começou, quem é o Marcos Coelho, onde começou. Rapidinho, Raíza, quem foi o craque do jogo? Flamengo 2, Grêmio 0, para você. Felipe Luiz. O meu também. E o teu, Gabigol. Marquinhos? Gabigol? Por quê? Porque ele entrou na cabeça dos caras do Grêmio. É? Ele mudou o contexto do jogo. Mesmo com pênalti Mesmo perdido? com pênalti perdido. Ele faz o gol ali no oportunismo, posicionamento do bom centroavante. Foi uma jogada espetacular. Toda trabalhada. Aí ele perde o pênalti. Só que no segundo tempo, ele se transforma de um jeito. E ele já tinha feito isso contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Que ele, na ocasião... É um jogador muito grande, né? E ele sabe entrar na mente do adversário. Pô, ele tirou o Thiago Heleno do jogo. Sim. Ele tira o Thiago Heleno do jogo contra o Atlético Paranaense. 3 minutos depois, ele faz um gol onde deveria estar o Thiago Heleno. Ontem, ele entra numa de discutir com os jogadores do Grêmio de tal forma que todo o time do Grêmio perde a cabeça, destabiliza. Aí o São Paulo ele tira o Gabigol, terreno armado. Grêmio com um a menos. Interessantes os argumentos do Marquinhos para votar no Gabigol, né, Raíza? É interessante, mas eu acho que o que mais tirou o Grêmio do jogo, na minha opinião, foi o cartão amarelo não dado para o Everton Ribeiro. Eu acho que o time do Grêmio, depois... Você acha que desestruturou o Grêmio esse cartão não dado? Eles tinham tanta convicção, né, de que o Everton Ribeiro merecia levar aquele cartão amarelo. Merecia mesmo. Né, e que aquilo ali mexeu com eles de alguma forma, que depois daquele Influiu lance... no Kahneman também? Creio que sim. Porque depois daquele lance, o jogo antes... Tava um jogo tranquilo, pouquíssimas faltas, e depois daquele lance, os jogadores do Grêmio começaram a se inflamar, né? E chegavam mais forte nos jogadores do Flamengo com aquela questão do contrapeso. Pô, também não deu aquele cartão ali, vamos zumbar aqui também, vamos fazer bagunça aqui, que a gente também não vai receber esse cartão. E acho que, inclusive, a reclamação do lance do Kahneman, ela mostra muito isso. Porque o amarelo ou o vermelho? O segundo amarelo. O segundo amarelo. O segundo amarelo. Porque ele chega e ali, na minha opinião, também foi jogada para amarelo. Sim. Inegavelmente. Acho que mais até que o primeiro. Mais até que o primeiro. Mais que exatamente. O primeiro, também achei. E ele discute tanto com o árbitro, os jogadores também vão cobrar do árbitro. E você olha aquele lance, é inadmissível ele cobrar daquela forma o árbitro, aquele cartão que foi um cartão super bem dado. Então, na minha opinião, acho que aquele lance mexeu muito, isso chama atenção para a realidade do nosso futebol hoje. O quanto o tema da arbitragem está forte. Agora, eu não sei se vocês concordam, os 2 jogos das semifinais, Corinthians e São Paulo e Flamengo e Grêmio, mostraram
como o Wilton Sampaio e o Klaus são muito melhores que os outros. Eles sobram, né? Não à Sabe? toa Eles que sobram. eles... Eles não foram à Copa do Mundo à toa. Não foi em vão, é verdade. E... Eu ontem, inclusive, Marquinhos, se você me permite, eu fui muito injusto com o Rafael Klaus, admito. Sim. Eu admiro muito como árbitro, apesar, apita nada, porque é mania de torcedor achar que tudo que é árbitro é ruim. Quem não conhece a arbitragem fala isso. Não, todos são horrorosos. Não é assim, pô. Ontem, o gol anulado do Soares, que na verdade nem foi gol anulado. Pois é. Eu não tinha visto. Eu estava comentando com a Raíza vindo para cá, eu não tinha visto que o Matheus Cunha não tinha cobrado o tiro de ele meta passa com a mão pro Léo Pereira. mas eu pensei que tinha sido com os pés, eu não reparei. Eu fui no Twitter, vapo, porque o Soares, para mim, estava fora da área. Ele não estava dentro da área. E eu não vi também que ele fez com a mão. Não, pois é, esse foi o ponto que mais... Eu tava na transmissão do jogo, foi um ponto assim que... Aí tu tá ali, acompanha, Penido consegue ver um narrou, pouco da né? rede social, é a narração do Penido, lá na Rádio Tupi. E, cara, não é que foi o gol anulado, não foi gol. Não foi gol. Ele invadiu a área e deu com a mão. Assim, não tem motivo nenhum para reclamar. Nenhum, zero, não tem razão. Reclamou pouco também, né, Raíssa? Reclamou foi uma muito. reclamação isolada do Soares. Os próprios jogadores do Grêmio entenderam, tipo assim, pô, o cara tá viajando. O cara Soares fez pressão. O né? Soares reclamou muito, né? O cara invadiu a área e fez um gol de mão. Aliás, ontem ele errou muita coisa. Muita coisa. O jogo do Grêmio até o passou gol que muito por o ele. Matheus Cunha deu pra ele perdeu. Ele perdeu, né? Ele Tava errou 0-0, podia mudar o jogo ali, né? Ele errou muito, reclamou muito, parecia muito nervoso. Vocês acharam que o Flamengo só tomou realmente conta do jogo depois do primeiro gol? Eu achei. Pô, Felipe, eu acho que o Flamengo correu um risco calculado ali no primeiro tempo. Poderia tranquilamente ter tomado um gol também, com aquela saída de bola que irrita pra caramba. Esse programa só vai ao ar segunda-feira, ele vai ficar um pouco longe do jogo. Aí vamos ver se ele vai envelhecer bem ou mal. Mas, não, ele vai ao ar antes do segundo jogo, Sim, antes. fato. Então, de qualquer maneira, o jogo vale ainda uma análise, que é um jogo muito importante. Vale. Não, com certeza. E aí, assim, o Flamengo ele corre um risco calculado, como correu no primeiro jogo com o Atlético Paranaense, que foi aqui no Maracanã. Só que contra o Atlético Paranaense, correu o risco e tomou o gol. Contra o Grêmio, conseguiu não tomar o gol. Não tomou por pouco, gol no né? início contra o Furacão. Isso aí. Quase tomou um gol do meio de campo. Depois teve saída errada. Ontem também, né? O Soares quase fez. Isso aí. Ele não é o Cano, né? Pô? Só que aí na hora que o... pequenos detalhes. Mas aí na hora que o Flamengo acalmou, entendeu o jogo e colocou a bola no chão, acabou pro Grêmio. Não teve. E assim, tem a narrativa, Felipe, a narrativa construída antes do jogo. Alguns jogadores do Grêmio entraram prontos para reclamar com a arbitragem. Parece que nitidamente isso. E outro ponto, parece que orientados para isso. E de 2019 para cá, alguns times do Brasil vêm sofrendo muito com o Flamengo. O Grêmio, se não é o líder disso, ele está ali no top 3. Então, quando o Grêmio toma um gol do Flamengo, você vê que muda até o semblante dos torcedores na arquibancada. Tipo assim, caraca, cara, vamos passar por isso de novo. Aí os jogadores do Grêmio, eles passam a interpretar o jogo, em vez de tentar ganhar, pô, vamos jogar só para não perder. Vamos jogar só para não tomar uma goleada. E aí, amigo? Tu dá espaço pro Flamengo, acontece o que aconteceu no segundo tempo. O segundo tempo eu achei um massacre, você não achou, Raíssa? Foi, o Flamengo poderia ter feito tranquilamente mais 2, 3 gols pelo menos ali. Primeiro tempo, acho que a proposta do Grêmio foi muito clara no início do jogo. Foi uma proposta de tentar pressionar o Flamengo, colocar tudo ali nos 10 primeiros 15 minutos para tentar abrir o placar e depois ver se administrava. O Renato falou isso na coletiva. Falou que se o Grêmio tivesse feito o primeiro gol nas 2 oportunidades que teve no início do jogo, o jogo seria totalmente outra coisa. Mas você não consegue enfrentar o Flamengo pressionando tanto. Né, pressionando o tempo inteiro. Porque você vai cansar. Vai cansar. O time do Grêmio parou a pressão. Eu achei que os dois estavam cansados ontem. Deu o Diogo essa impressão. Dantas, do Extra, ele tuitou isso e eu concordei com ele. Parecia que os dois times estavam sentindo o excesso de jogos. Eu senti isso no primeiro tempo, inclusive, e ele sentiu também. Mas eu acho que o Flamengo sabe se comportar melhor no segundo tempo quando isso acontece. Eliminou o Fluminense assim, na Copa do Brasil, quando parecia que os dois estavam cansados. Mas o Fla-Flu 0-0 já não foi assim. Foi um jogo mais aguerrido, né? Mas o Flamengo, ele sabe entender o cansaço do adversário. E aí, Felipe, tem aquelas falácias, né? Time copeiro e tem time de campeonato. O time do Flamengo... Mas em contrapartida, o Flamengo aprendeu a resolver jogo no segundo tempo.
Flamengo houve um E tempo melhorou que... fisicamente, né? melhorou. Se a Teve a gente pegar o subida. Flamengo- Vocês podem entrar um no outro, hein? Tem Claro. problema, não. Se a gente pegar o Flamengo do início do ano, do primeiro semestre, O time dissolvia no segundo melhora tempo. fisicamente É nítida, né? é nítida. Então, assim, foi um padrão. Aconteceu contra o Fluminense, aconteceu contra o Atlético Paranaense e aconteceu de novo com o Grêmio. O Flamengo, ele, tudo bem, talvez até pelo ritmo de jogo, bate 35 do primeiro tempo, o time dá uma riada, realmente cansa, mas volta para o segundo tempo no nível de intensidade muito grande. E aí, para mim, o que mais chama atenção é o Renato fazendo mudanças ontem. Ele promove a entrada de jogadores como o Ferreirinha, que tá, tudo bem, é bom jogador, mas Ali foi um não é isso pouco tudo. jogar pra galera. eu Aí achei. você olha para o Sampaoli, estão ali perfilados, né? Lado a lado. Pedro, Alan e Cebolinha. Tipo assim, cara, a gente já tá subindo essa ladeira com quem tá em campo, vão entrar esses três aqui descansados. Tipo, o que a gente diferença faz do agora, elenco sabe? É muito grande. É A diferença muito do grande, elenco muito do Flamengo é muito grande. Por isso bate-se muito na tecla de que é um elenco muito recheado, e um elenco muito caro para jogar só 3, 4 meses na temporada. Era um time que poderia fazer um outro time pra jogar o brasileiro. Eu acho que sim, pô. Vocês não acham, não? Aconteceu no ano passado, mas não deu tão certo, né? Mas aí não tinha título mais, né? O Palmeiras já tinha disparado, né? Palmeiras já... Mas assim, cabe discutir também, né? Essa vantagem do Botafogo, porque matematicamente você consegue buscar tirar uma desvantagem de 12, mas 13 pontos. Agora, virtualmente é muito difícil. Eu tenho a impressão que ainda vai ter muita emoção esse campeonato. Ainda tem muito campeonato pela frente. Não tenho dá impressão. para esquecer que o O Botafogo trocou de resultado do treinador. Botafogo contra o Santos mostrou um pouco isso. Os dois últimos resultados, porque o Botafogo empata na estreia do Laje e empata com o empatou Botafogo. na Com o Patronato. Empatou na Sul-Americana e empata. E aí começa aquela desconfiança. Aquela coisa, poxa, trocou. E vai aí? mudar tudo. Será que vai mudar? O que será que vai acontecer? Então o Botafogo já entra super pressionado nesse jogo do final de semana, porque o Botafogo precisa dar uma resposta rápida. Porque se o Botafogo escorrega de O novo... Botafogo joga com... Agora, deixa eu ver agora aqui que deixou... Enquanto a Raiza O pesquisa... Flamengo joga em Minas com o Galo. 9 da noite. Péssimo horário. Sábado, 9 da noite. 9 Péssimo horário. Curitiba em casa. em casa. É jogo Bem pra, favorito. jogo O pra Bruno ganhar. Lage, ele tem uma missão hoje em dia no Botafogo, que foi até... Eu costumo falar, né? Que as declarações que envelhecem bem, que envelhecem mal. O Vitor Pereira, quando ele foi apresentado no Flamengo, no dia 2 ou 3 de janeiro, bem no comecinho do ano, né, Marisa? Todo mundo Lembro. de férias, já corre todo mundo pro ninho que vai falar o técnico lá. Tava em Paraty. Ele fala da É. casinha. De onde eu vim. tava em E aí ele Paraty. fala Passou um Réveillon em que Paraty. a casa do Dorival estava montada e que ele só ia pintar para dar a cara dele, que ele não ia demolir. Assim, 3 meses depois, amigo, parecia que tinha passado uma retroescavadeira e você não tinha nenhum resquício do muito. que era o time do Dorival. É verdade. Aí o Bruno Lage vive essa É a situação, missão dele. Né? É uma missão. Mas eu acho que ele não é tolo de mudar. Se ele mudar, ele tá sendo bobo. Só que aí, Felipe, ele tem mais de um turno pela frente. Uma coisa é ele não mudar tendo 15, 10 rodadas para terminar o campeonato com essa Se não vantagem. pode mudar agora. A questão Aos não poucos é ele só vai acabar mudar. mudando. Você acha que Ele vai acabar Ele é mudando. muito diferente do Luiz Castro? Ele não é o Luiz Castro. Esse que aí já é o ponto. Assim, os jogadores que estão no Botafogo, o Tiquinho foi um jogador escolhido a dedo pelo Luiz Castro. O programa é de Flamengo, mas esse debate mas- do Botafogo é, É bom, legal. Mas é porque é um paralelo também. Paralelo. O Flamengo, é O eficiente. Flamengo passou terceiro por colocado. isso. O Flamengo Flamengo passou passou por isso por algumas isso. vezes. mais de uma vez, né? Mais de uma vez. O Luiz Castro ele escolheu a dedo alguns jogadores que renderam com o Luiz Castro, mas que a gente não sabe como eles vão render Exemplo. com o Lage. Pô, ele contratou, além do Tiquinho, ele teve o Eduardo, que pouca gente lembrava. Era Carlos Eduardo lá Eu na acho Arábia. que unanimidade no Botafogo é Eduardo e Tiquinho, né? Unanimidade. Eu E o incluo- Lucas Perry. O Lucas Perry tá jogando. Cara, eu coloco um em cada setor. E Eu o colo- Adrielson. Eu coloco E o o Lucas Adrielson. Perry e Adrielson. A gente vai lembrando, né? Marçal. Marçal também? Eduardo Marçal, sim. Marçal eu acho sujeito a chuvas e trovoadas. Mas assim, eu acho que mais chuva que trovoada nesse momento, né? Porque a Assim, experiência dele é importante, né? A questão dessa troca... Ele jogou com o Bruno Lage? Não, ele jogou com o Caçapa, né? Jogou com o Ele Caçapa. jogou Dirigido pelo contra o Caçapa. Bruno Lage algumas Contra o vezes, Bruno né? Lage. Conhece? A questão do Botafogo e dessa troca é porque, por mais que você queira manter ali a mesma coisa, o dia a dia é diferente. É. A comissão pô. técnica é diferente. Sim, lógico. Pressão também é A diferente. pressão é diferente. lógico. Os tratamentos, toda isso aí impacta. E tem um ponto Torcida. favorável ao Flamengo, que eu acho, nesse brasileiro. Não só o Flamengo. Tô usando o Flamengo Acha que porque... dá pra ganhar as 3?
Não. Ainda? Não, acho que nunca mais a gente vai ver um time ganhando as 3. Mas o que eu acho que é... Elenco para ganhar 3 tem. Tem, mas o psicológico muda. Tu vai jogar uma final de Libertadores no sábado, tu vai ter um jogo pelo Brasileiro na terça. Os times nunca Isso ganham. aconteceu contra o América Mineiro, por exemplo, Flamengo? Ali eu acho que foi mais uma questão de subestimar o América Mineiro. O América Mineiro vinha de uma goleada por 5-1 em cima do Colo-Colo. A favor. Pô. Goleada a favor. Não, justamente. Então, Pô, assim, subestimou um time gol de 5-1? eu acho que sim. O É? Flamengo, no primeiro tempo, trocava passes como se, a qualquer momento, a gente vai chegar e fazer um às gol. vezes o Flamengo encara alguns adversários e acha que Bom, qualquer então vamos momento entrar vai fazer um no gol. primeiro tema que tem a ver com o que a gente está falando. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Mauro César Pereira. Discordo de algumas coisas que ele fala, porque Normal. ninguém é 100%, né? Mas eu concordo com a teoria dele. Qual? Porque quando ele diz que o Flamengo escolhe jogo, ele não está dizendo que o Flamengo, esse aqui eu vou jogar, esse aqui eu não vou. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer exatamente isso, que o Flamengo subestima certos adversários, como o América Mineiro, por Subestimou exemplo, pra mim. né? E um outro, Subconsciente. pô, Bragantino, 4-0, Sim. jogaram, sabe? E priorizaram as Copas. Diferente do Renato Maurício Prado, que não aceita essa teoria, aí é problema da briga deles, tem nada a ver com isso. Eu concordo com o Mauro, e vocês? Talvez seja uma questão de subconsciente, né? Por mais que você queira jogar todos os jogos, tem aqueles jogos que você acha que é mais especial, que você precisa ter a concentração 100%. No caso Ontem. do jogo contra o Grêmio, por exemplo. Contra o América Mineiro, o próprio Sampaoli falou isso na entrevista coletiva. Que na visão dele, o time mentalmente... Sim, mas ele não é culpado disso? O time mentalmente Não acha botar que o time vai para jogar resolver. tudo igual, com a mesma seriedade? Eu acho que Tem até que o ter dedo do jogador, técnico acho que até o nisso. jogador, Felipe, ele interpreta de uma forma diferente isso. O cara, ele, tô pegando América Mineiro aqui, mas, quarta-feira tem um Grêmio lá dentro. Então, assim, de forma involuntária. Tira pé, dividida. Não digo tirar o pé, não, mas, tipo assim, dividida evita. não uma encara como dividida. se fosse a final de campeonato, tá, cara? Entendi, Vou tentar entendi. chutar daqui pra ver se a bola Eu entra. não Então, entendo muito isso não, sabe? Eu não concordo muito com isso não. eu acho que acontece de forma involuntária. Subconsciente, A né? parceira do Muda o Sampaoli... time, então. A Bota outro time. Aí a gente chega no ponto. Pra mim, a Gosto parcela mais. do Sampaoli, ele poderia fazer o que o Dorival fez ano passado, em que em determinado momento deu muito certo. O Flamengo conseguiu emplacar, aqui foram 5 ou 6 vitórias seguidas no Brasileiro com time reserva. Ano passado. O elenco com esse time ano reserva. melhor do que o elenco do Meteu ano passado. 5-0. Melhor. Meteu Melhor. 5-0 no Atlético Paranaense, tendo um time reserva em campo. Um jogo que o Fabrício Bruno fez 2 gols de cabeça até, num intervalo Lembro. muito curto de tempo. Lembro. Então, assim, eu acho que se nesse momento existe essa diferença de prioridades, que nenhum dirigente vai chegar abertamente a admitir, nenhum jogador vai chegar abertamente a admitir, e faz parte também. Nós do lado de cá temos que entender isso. Mas, vou pegar o brasileiro, fazer o seguinte, Cebolinha... E o dirigente não cobrar? Como é que vocês encaram? Eu acho que cobra lá dentro. Existe essa história de paternalismo é exagero ou não? Existe, opinião de vocês. mas não é só isso. Assim, eu acho que eles cobram, não externam pra gente pra não Quem tumultuar. cobra? Marcos Braz? Hoje É o único a que principal pode, né? peça Mas esse perfil, que cobra é o Marcos Braz. Ele é a peça, né, que faz esse Por que, tipo que de o presidente cobrança. não cobra? É perfil. O É Landim perfil? É perfil. O perfil dele é um É perfil... observar. Exatamente. Ele delega o poder, né, e se mantém mais alheio. Vez ou Ou outra seja, ele gosta de chega- escudo, né? Ele gosta de escudo. Aí tem um cara Tudo. designado lá É pra o isso, em perfil tese, dele, né? né? Um cara nomeado lá pra fazer isso. Ele, então... ele chega... O Bruno mas não Spindel é tem mais esse perfil. negociações? É, isso? ele é executivo. Ele é o cara... executivo, mas Tá. esse gerenciamento de negociações. O Marcos Braz é mais esse cara de cobrança. Eu não consigo criticar o Marcos Braz. É impressionante. Sabe por quê? Porque no fundo, eu acho ele bom pra cacete. Eu não sei, alguma coisa me diz, Raíza, que a torcida aniquila ele, às vezes. Não, houve críticas justas E em injustas. determinados momentos e houve algumas Em descabidas. que momento foram justas? Para mim, o momento mais justo das críticas foi quando ele teve a questão de... Até relacionado aqui às entrevistas, a Raíza sabe o quão difícil é entrevistar os caras do Flamengo, mas em época de período eleitoral ficou muito fácil. Então, foi uma época que eu acho que a torcida meio que, agora o cara tá botando a cara e tudo mais, aí meio que rolou, mas aí passou, o time ganhou, foi campeão, a Libertadores aí deu uma acalmada. Entendi. Então, eu acho que nesse ponto houve uma crítica ali que ela subiu o tom e aí
não dá para entrar na cabeça do torcedor também, porque quando a gente está no estádio trabalhando, eu, você, a Raíza, eu tô recebendo para fazer isso. Graças a Deus, eu não vou a estádio há 50 anos. Você tá fazendo isso, tá recebendo lá para trabalhar, a Raíza tá lá para trabalhar também recebendo, só que e quem tá pagando é só o torcedor. Então, assim, o torcedor é o consumidor. Se o cara vai no cinema e passa um filme ruim, ou ele não gostou do filme, ele vai vaiar no final. Não vai gostar. Então ele vai, esse diretor de cinema aqui é ruim. O Braz pode ser sucessor do Landim? Acho difícil. É. Acho muito difícil. Porque ele não vai aceitar? Não tá na linha de hierarquia ali, não. Não tá na linha de hierarquia. Não tá na linha não. E nem é um planejamento dele mesmo, né? O negócio dele é futebol. Ele gosta de lidar isso. Ele não com sabe futebol, administrar o tá clube, no dia a né? dia, exatamente. Administrar o clube já é uma outra E questão. a carreira política dele também não deixa, né? Vai ter certamente um ruído se isso acontecer, mas eu acho que realmente não é a intenção dele. Tá mais entre o Dunche, né, e talvez o BAP, assim, muitos falam nessas duas possibilidades. Talvez o Landim consiga esticar o mandato, né? Não está fora de cogitação, que tem muito essa pelo terceira contrário. possibilidade. Casuísmo É algo em que se clube é discute normal, bastante. né? Pô, o São Paulo conseguiu. O que é o nome? Casares. Casares conseguiu. Casares. O próprio mandato atual do Mário Bittencourt é um mandato maior, porque... Vamos parar de ser sério um pouquinho? Vamos rir um pouco agora? Pô, mas só porque quando eu fui falar do Fluminense... Não, que você ia falar do Fluminense, nem percebi. Eu tava falando questão de mandato, Fluminense porque... aqui não, que eu vou brigar com você. Como foi o mandato tampão, né, num primeiro momento, até o período de mandato do Mário Bittencourt foi superior, né? Não foi o tradicional trienal lá, que sempre rola. Então, foi isso. Aqui, eu gosto de falar de gafes, tá? No rádio, viu, Marquinhos? Tem algumas. Eu já cometi algumas. Conta uma tua aí. Cara, pensar alguma... tem uma boa, né? Aqui acontece muito que a gente está ao vivo, a gente meio que fica cego para algumas situações. A gente fica cego para algumas situações. E na época acho que eu estava na Transamérica. Você trabalhou na Transamérica? Trabalhei. Não sabia. E cobria Vasco, aí tava lá. E no rádio tem muito isso, né? Quando os times estão prontos para jogar, você meio que tem que explicar pro ouvinte. A bola vai rolar à esquerda, no gol da Igreja, tá o Vasco com o uniforme tal, no gol da direita da arquibancada. E é justamente isso. E aí o Martin Silva tá aqui com uma camisa azul, uma camisa num tom bonito, um tom celeste, mencionado assim, não sei, a Argentina. Ixi! Aí, não sei quem era o comentarista, ele é uruguaio. Eu falei, Celeste Olímpica, pô, isso você esqueceu, né, que era Uruguai? Cara, não é que eu esqueci que é Uruguai, é porque eu tava preocupado com tanta coisa. A cor da camisa do Vasco, a cor do calção do adversário, que aqui é o gol da capela, lá é o gol da ferradura da arquibancada. Quando eu olhei pro Martins, eu falei, cara, esse azul é de quê? Eu fiquei, esse azul é de quê? Azul de quê? Vieram duas coisas na minha cabeça. Vila Isabel e Argentina, só não veio Uruguai. Você é Vila Isabel? Sou. Aí eu falei, porra, Argentina. Aí o cara, ele que é Uruguai. Eu falei, justo. Perfeito, segue o jogo. A minha eu já contei, vou contar em Mas tem o piores, é que eu lembrei dessa agora. Tem a minha outras maravilhosas. É histórica e, sem dúvida, é a maior da minha carreira. Já fiz algumas pequenas, claro. A gente acerta muito mais do que erra. Cara, a gente não tem que ser aqui modesto. Só que é um canhão, né? Quando você erra, amigo, multiplica por 10. Quando erra, já era. Entrevistei o Zenon 10 minutos como se ele fosse ídolo da Ponte Preta, não do Guarani. Bicho, aí é... E ele não me corrigia. Por que ele não me corrigiu? Só me corrigiu quando despediu. Eu com Ponte Preta, que Ponte Preta ia decidir a Sul-Americana, a gente botou o Zenon no ar para falar da decisão. Eu me condicionei à Ponte Preta. Eu sabia que era o Guarani, mas eu me condicionei à Ponte Preta. Aí no dia seguinte, a concorrente lá que você trabalha, me sacaneou. Mas não tem problema. Sacaneou com vontade. Faz parte do jogo também. Acho que não te ofendeu também. Não tô de brincadeira. Ofensa não teve. Senão ia partir no jugular deles. Né? Com certeza. Quem me conhece sabe, né? Mas tem algumas, cara. Tenta, assim... que a gente acaba sendo maldoso, né? Se perguntar dos outros, eu sei mais dos outros. Não tem muita gafe, que você nunca fez muito microfone, eu já fez. Eu fiz pouco microfone, assim. Mas eu tenho uma que eu fiz na época da final da Libertadores Flamengo e Palmeiras. Sei. Né? Eu fiz microfone, exatamente. Nossa, fatídico dia. Fatídico dia. Eu adorei aquela escorregada do Andrés Pereira. Então, o Andrés escorrega. Tô brincando, hein, gente? O Daverson pega a bola e vai em direção ao Diego Alves e... a bola encosta no pé do Diego Alves. Sim. E na hora eu falei, defendeu!
Cara, lá no estádio tive a mesma Porque sensação. deu Você essa falou impressão. defendeu, você tava no ar? Eu tava no ar, tava fazendo pra uma aí- rádio na época. Ah, é? Né? Do Peru. Pode falar até. rádio. Não, mas era do Peru. Uma rádio era, peruana você tava exatamente. fazendo? Que legal, pô. Legal, é. É. E o eu jogo tive não aquela era em Lima, o sensação. jogo era em Montevidéu. Não, era em Montevidéu. Mas vai, cara, essa vantagem da final única, porque Vai todo mundo. vai todo Marca, né? mundo, É, vai todo vai mundo. todo Não sei mundo. se, eu acho que todos os repórteres tinham que ter a oportunidade de Lógico, fazer uma final de Libertadores, porque eles estão claro. conseguindo organizar de um jeito. Eu não vou comparar com uma Copa do Mundo, mas fica abaixo só da Copa do Mundo. Fica eles- um pouco abaixo da Champions também. Não, né? falando aqui para nossa realidade Ah, é, na aqui, América né? do Que a gente Sul, viu em tá. 2014 aqui, como era, então, pro que a gente está acostumado aqui no Brasil. Olha, Então, pra você ter uma ideia. Não, vem imprensa bacana. da América do Sul inteira, pô. Vem de vocês fora terem- também, Europa. Vem de fora, vem da Europa muita gente, né? Vem bastante gente. Para vocês terem uma ideia da pujança da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte ela vendeu 3 cotas de publicidade Ah, um canhão. e ela foi à Turquia fazer a final da E Champions. sempre vai. Espetáculo! Sempre isso, vão, né? Isso é um né? espetáculo, Bem legal, né, pô? Itatiaia é um parâmetro hoje para todas as rádios Sem esportivas. dúvida, é a maior rádio do Brasil hoje. Hoje é a maior rádio do Brasil. Tem correspondente nas em principais eventos, né, cidades. e tudo. Itatiaia e a Gaúcha são as É, principais. a Gaúcha também tem um trabalho que é muito sério. Bom, Marcos Coelho ainda não acabou, não. Hein? Tem muita coisa ainda. Marcos começando. Coelho, Raíza Simplício. Olha só, você acha que o Felipe Luiz vai dar bom técnico? Tem de tudo, né, o Felipe? Mas esperar para ver. Tem todos os Ele vai aposentar os quando? requisitos. Já definiu não? Cara, A decisão dele é, se ele não continuar no Flamengo no próximo ano, ele aposenta. Ele para, é. Né? Só que ele já quer ser teve uma comentarista renovação. também, né? Eu acho que ele vai mais pro campo. Sei. Ele tá com- Ele é muito bom. Tem ele é muito estilo para comentar na TV, só bom. que eu acho que ele tá muito mais dele pro na campo. Copa do Mundo. Muito. Muito bom, Mas muito a bom. preferência dele realmente é por ser treinador. Ele já tá treinando, ele já tem cursos já da tá CBF Ah, ele já também. tem o curso. Já. E tem uma questão, ele teve uma renovação contratual, agora a última, que foi ao final de 2022, que foi uma renovação só de 1 ano e que já teve ali uma mudança na questão financeira. Sim. O Flamengo não vai renovar de novo, mantendo um salário alto para um jogador que não é titular, por mais que tenha a história que ele tem no Flamengo. Então, tudo isso vai ser levado em conta. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que ele está realmente na reta final. Ele é um jogador que já estamos em julho. Fez uma partida espetacular, né? Fez, mas assim, vai fazer Foi o que o Marquinhos outras. falou, né? Outras. Só que a Não é- constância. assim, não pode jogar todo jogo. é a constância. Talvez ele possa render 100% dele. O Ayrton Lucas foi vetado ou foi opção do São Paulo? Não, Ayrton sofreu uma entorse no É porque joelho. Ele viajou Eu machucado. tava viajando, Ele, aí eu não inclusive, tava muito viajou ligado. machucado para testar lá, para ver se ele conseguia recuperar e estar Entendi. à disposição. O que não foi o caso. Ele não conseguiu estar à disposição e aí ele Tempos de colocou o Felipe Luiz. trepidante, ele não passou no teste do vestiário, né? Sim, Então, era, falar a linguagem do rádio. Ele Entrava foi... Deni Apolinho Isso. fora do jogo! É isso aí, não passou no teste do vestiário, porque ele machucou no treino, foi lá para ver qual é, por exemplo, Era muito diferente, né? Era, O repórter via o teste, via lá o no teste. vestiário. Agora, o Davi Luiz, por exemplo, teve a lesão no joelho, só que na hora já foi outro diagnóstico. Ó, isso aqui não dá nem para viajar. Isso aqui já fica... O Davi já Tá jogou incomodado. o jogo contra o América, ele não estava 100%. Meio baleado, Né? Já meio baleado. Só que o Fabrício Bruno também não estava 100%. E o Léo Na Pereira tá voltando de cabeça- lesão. E o Léo Pereira voltando de lesão. Então, na cabeça do São Paulo, ele estourou o Davi ali, preservou Qual é o melhor Fabrício e zagueiro do colocou. Flamengo hoje, Raíza? Essa é difícil, Ainda bem que sabia? perguntou para ela primeiro, que eu É vou pensar. aqui. difícil, é difícil. Eu acho o Mas Fabrício hoje Bruno. eu fico eu com o acho. Fabrício também. Eu acho o Fabrício né? O Bruno. Fabrício, ele é muito rápido É rápido, e alto. ele faz parecer fácil, mas não é fácil, porque ele é alto, ele parece pesado. Fisicamente né? forte. Ele é forte, então ele parece um pouco pesado. Mas realmente, atacante coloca na frente com ele e não ganha. É impressionante, ele não perde. Acho que ele precisa melhorar um pouco na saída de bola. Eu acho que ele perdeu alguns duelos pro Keno no Fla-Flu, não perdeu? Ou eu tô enganado? Ou o Keno não jogou o Fla-Flu? Ah, o Não, Keno o não Keno não jogou. jogou, Keno não ele tava jogou. suspenso. Ele Tava passou suspenso. um suadouro com Arias. Com Arias, exatamente. Foi com Arias. Foi com isso, Arias. isso. E assim, dos três, né? Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz, eu acho ele o menos técnico. É o menos Só que ele é o técnico. mais eficiente. É mais
Pô, Porque perfeito porque isso. para a É isso função mesmo. exige, talvez ele não precise ser tão técnico assim. Ele. Por exemplo, no jogo agora com o Daria um Grêmio. bom comentarista, hein? É. Hein, Um Raíssa? dia, quem sabe, tamo aí. É uma Pô, vai vontade. tomar a vaga do Aranha? Pô? Não, deixa a galera ir parando com o tempo. Pô, aí, Aranha, pô, abandona, Aranha. Chega de ganhar dinheiro com rádio, Aranha. Aranha é parceiraço, grande. Muito. Aranha Vizinha, é mora na área aqui, espetacular. na região. Eu sei. Dá carona de vez em quando. Já fez me atura. 2 comigo. Pô, então. Já fez 2. E o Fabrício Bruno, ele é Um na muito praia. rápido, ele tira vantagem dessa velocidade que ele tem. Ele até deu uma declaração, né, Raíza, de... Eu sou um Ninguém, né, jogador, nenhum- ele desafiou um não atacante. tem nenhum atacante mais rápido que eu no Brasil. Fez um desafio. E aí, não sei se a Raíza faz isso, mas em todos os jogos do Flamengo eu percebo, desde que ele falou isso, ele não perdeu na corrida para nenhum atacante, realmente. Às vezes acontece do cara driblar, que aí é outra coisa, não é na Outra corrida. coisa. O cara ganha na habilidade, Faz gol, né? faz E uma normalmente tabela. ele se recupera, né? É. Ontem ele quase fez um golaço Pois é. no primeiro tempo. Primeiro tempo, Eu é. acho que eu segundo tava tempo, na ele fez uma cozinha jogada- nessa hora, eu não vi Quase o fez lance. um golaço. No Bola segundo vem, tempo, bate ele primeiro. faz uma jogada que ele pega a bola, dá o drible da Eu não da vi esse vaca. lance, não vi. Não, É, os de melhores ponta lances do direita, cara. Fabrício. Tu não viu, não? Não. Pô, no primeiro tempo, ele Ponta faz direita. um de primeira e no segundo tempo ele Eu dá tava um... com raiva, eu fui pra Foi no cozinha Reinaldo? comer. Eu tava Não, com acho que raiva, eu não fui pra foi no cozinha comer. Reinaldo, mas ele coloca, ele dá o drible da vaca. Cara, algum coloca na jogador frente, bom vai do Grêmio que embora. vem, ele dá um Reinaldo é drible da ex-jogador vaca, em pô. atividade, convenhamos. Não, mas lateral tomar um esquerdo drible do da Grêmio. vaca do Fabrício Bruno... É. Pô, mas, pois é, porque ele é ruim, porque ele tá mal. É. Mas o Fabrício é muito vigor físico e muito eficiente, realmente. Tem algum problema pra vocês dizerem o time que torce? Vocês têm algum Eu não problema? tenho não, com isso? cara. Vocês são Flamengo, os dois? Eu não escondo de ninguém que eu sou madureira, tô brincando. Ah, o Dé mente pra todo mundo, diz que é América. É, É, América, porra, Eu sou não é Alianza Vasco. Lima, pô. todo Não, mundo sabe cara, que eu sou Alianza Lima. Sou Flamengo, não tem problema não. Isso atrapalha o trabalho de vocês? Raíza primeiro. Raíza? Não me atrapalha. Eu não escondo de ninguém que eu sou Flamengo, mas eu também não fico falando, né? Eu sou... Esse Se é o me ponto. perguntarem, eu confirmo. Mas eu não fico falando, eu Isso aí, sou isso, eu sou dessa aquilo. linha de raciocínio Eu sou também. Eu sou assim também, então não me atrapalha, nunca tive nenhum tipo de problema por conta disso. E as redes sociais, infelizmente, hoje, elas estimulam que você diga que é. Porque a partir do momento que você diz que é Flamengo, por exemplo, e é a maior torcida e não sei o quê... O cara começa a catar comentário teu, Exatamente. tendência tua. Mas Começa assim, a catar comentário. Não, e a própria pessoa, o próprio jornalista, tem uns hoje... O Mauro, por exemplo, ele assume mais o rubro-negrismo dele, digamos assim, do que há anos atrás. Hoje em dia ele está mais rubro-negro do que ele é. depois daquela foto famosa dele no Pacaembu assistindo um jogo Exatamente, ali, mas ele Não, também teve fez a o mudou o final estilo. da Libertadores em Lima. Não, mas eu acho que ali já foi depois. Aquela A primeira ali foi também um jogo marcou de Lima, muito né? dele um jogo no chorando lá em Pacaembu. Lima. Mas assim, ô Felipe, esse é um assunto sério, é um assunto importante. Seríssimo. Porque ele é um assunto que está muito em pauta, porque ele chega na parte da perseguição nas redes sociais, as pessoas que ficam catando comentário teu e tudo mais. Terrível. Eu costumo dizer que eu sou Flamengo nas minhas folgas, só que quando tem folga não tem jogo do Flamengo. Todo jogo do Flamengo eu estou trabalhando. E assim, vocês trabalham com comunicação. Quando tu está trabalhando numa transmissão de rádio, de TV, de portal, seja lá o que for... Tem que ter isenção. Não, e o nível de concentração é 100. Você não pode se distrair com nada. Então, assim, cara, às vezes você está no estádio, assim, pô, um baita cenário. Vamos supor que eu seja um torcedor do América. Tá rolando América e Bangu, só que eu sou repórter. O América faz um gol no Bangu no último lance do jogo, é campeão. Cara, eu tenho que memorizar como foi a jogada. Lógico, Eu não posso me pode deixar levar só por uma vibrar possível com comemoração. gol. Não, nem claro. vibrar. Porque se eu vibrar, Não, minha só voz entra vibrar que eu diferente diga no na ar. ponta, só é gol! Não sei o que, você claro. tem que narrar o lance. Se eu vibrar, minha voz entra diferente lá. Sem Pô. dúvida. Fica feio, fica ruim, voz Eu vou trema. contar um Então, episódio pra vocês que foi a única vez em 35 anos de profissão que eu perdi a linha. E vocês não vão acreditar o jogo que foi. a favor ou contra? Não. Celebrando, O jogo do Fluminense. celebrando ou pistola As da vida? As duas coisas, vocês vão entender. O jogo era Fluminense e Juventude do Mato Grosso, Caramba. na Copa do Brasil. Primeira vez que eu chuto falar do jogo. Eu trabalhava na... Juventude, Não existe mais esse clube. Ah. Eu trabalhava na Rádio Brasil. Era o coordenador lá. Eu fui comentar o jogo. Eu era comentarista também. O Fluminense tinha perdido o primeiro jogo no Mato Grosso 4-1. 4-1. Ainda existia o gol fora. Então o Fluminense tinha que fazer 3-0. 3-0 para se suficiente. classificar no Maracanã.
O Juventude chegou de salto alto. Começou a fazer cera. Época boa do Juventude, né? Pra contextualizar, que era o time B da Parmalat. Não, Juventude Mato Grosso. Ah, tá. Mato Grosso. Cera. O Evaldo José era o narrador Que lindo. do jogo. Que lindo. Pai, cera e não sei o que, terminou 1-0 o primeiro tempo, gol de Magno Alves. Magnato. O Fluminense precisava fazer 2 gols no segundo tempo e não levar nenhum. Fez o segundo gol 30 do segundo tempo. Nossa. 30 do segundo tempo. Não me lembro quem fez o segundo, que o terceiro foi do Magno Alves. Fechou o microfone, eu falei, Evaldo, eu vou descer. Ué, Eu fui pro campo. Sabe por quê? Porque aquele time estava me irritando tanto com a cera que eu disse que eu vou sacanear esse banco de reserva. Pois eu perdi a linha brabo. Aí eu desci, o médico do Juventude sacaneando o banco do Fluminense porque estava 2-0 ainda. nossa. E o terceiro gol saiu aos 44 do segundo tempo. Tinha um monte, naquela época tinha fosso. O fosso do O Maracanã. repórter podia fazer fosso. Todo mundo rindo pra cacete comigo ali. Eu fiquei igual um desesperado. Eu abri o programa pós-jogo assim. Boa viagem, Juventude! Pegou pro coração, né? Esse dia realmente eu usei o coração. E essa... Fora esse jogo, Marquinhos, só pra fechar, Raíza. Fora esse jogo, eu jamais, em nenhuma transmissão, eu puxei pro Fluminense. Nenhuma. Tenho certeza de não puxei, que eu digo é distorcer o que estava acontecendo no jogo. Eu acho que Nunca a gente puxa mais contra. Contra. Fica uma Sem tendência dúvida. natural que A tendência você fica mais natural, crítico. Você quer ser tão isento com o clube que você torce que você acaba invertendo o papel. E É aí, verdade. Vou dar um exemplo aqui. Até um exemplo que cabe para todo mundo que está na Crônica Esportiva e torce para o Flamengo e todo mundo que está na Crônica Esportiva e torce para o Fluminense. Talvez o torcedor do Flamengo ele saiba explicar a importância do Felipe Melo no time do Diniz. Ele vai ter mais sobriedade. entendendo. Não, porque é um zagueiro que sabe, é meio campo. Vai explicar isso para um torcedor do Fluminense. E aí um repórter que é tricolor cobrindo o Fluminense. Cara, tá maluco, cara. Felipe Melo é maluco. Não, a mesma Louco, coisa com o realmente. Flamengo. Mesma por coisa do exemplo. Flamengo. Qual Mesma coisa do Flamengo. Agora não tem, mas... Um jogador Wesley. que Wesley é... Wesley, hoje. que a torcida não Vou dar um gosta exemplo. muito. Vitinho. Quando o Vitinho estava no Vitinho, Flamengo. Às vezes, outros times, outros torcedores saberiam explicar uma importância do Vitinho, mas Claro. vai explicar isso para um cara que é Flamengo. E aí, Agora até o torcedor, depois que o Vitinho saiu, o torcedor até entende um É, pouco mais. pô, né? Já porque- fala, o Vitinho era melhor, tá onde? mais O Vitinho útil tá do na que a Rússia tá Cebolinha. no Al Ettifaq da Tá na Arábia Saudita. Ah, tá na Arábia. Vai ser É. treinado pelo Gerard. E ele joga o no, inglês? Ah, é. o Gerard joga no mesmo time do Paulo treina Vitor, do- goleiro, que era do Flamengo também. Ah, tá. Já teve Estão alguns levando duelos. todo mundo, né? É a janela que mais assusta, o Felipe, porque os times do Rio, nós estamos na segunda-feira, os times do Rio têm até depois de amanhã para contratar, Segunda, até a quarta. 31 de julho. Os times do Falta Brasil pouco. têm até o dia 30, até o dia 2 para contratar jogadores que tenham um contrato com outros Fecha clubes. quando a janela? Dia 2 de agosto. Dia 2. Sendo que até o dia 25 você pode inscrever jogadores no Campeonato Brasileiro. Então, se tiver algum jogador no mercado sem clube, não caracteriza como transferência. Entendi. Então, você tem até aquele momento para inscrever novos jogadores. Só que a janela da Arábia Saudita, depois que você terminou de contratar em 2 de Ela só agosto, fecha ela no só fecha em início de 20 de setembro. Ah, é? Então, Não sabia. vamos ter um Só universo fecha no aí de 1 início de mês e 20 Meu dias Deus, o André vai embora então. André dos do Flu, sauditas vai embora. contratando. Assim, a Europa fecha 1º de setembro e a Arábia Mas é Saudita... difícil, né? 20 de Porque setembro. hoje o Ai, foco... proposta pelo André. Ai, proposta pelo André. Vai chegar ou não? Recusou uma pelo Nino agora, e boa, né? Eu sei. Ele não quer mexer até o final do ano. só Tá quero certo, ver. tá certo. Chegou no final do ano, também promete uma Não, mas aí debandada muda o aí. elenco. Aí tudo Tem que bem, mudar, pô, mas muda o aí vai ter elenco. que contratar. Mas só para fechar essa questão Oi, Raíssa. de torcer, Fala. né? Eu evito, por exemplo, usar camisa. Eu também. Eu não uso. tem- Eu uso o clube da Europa. Exatamente. É, Até também. por respeito também. Às vezes a Sério? gente vai Lógico. fazer uma matéria com alguém que é de outro clube. Outro dia eu fiz um programa do Vasco aqui com o Hugo Lago e o Emerson Rocha. O Emerson mora em Friburgo. E ele fez com a camisa do Vasco. Eu digo assim, olha, aqui não é atenção vascaíno não, hein? Pô, É, vou deixar cara, porque é você, hein, pô. Um abraço pro Emerson, sempre
contato com ele, às vezes mandou Deixa eu fazer material uma lá pro pergunta canal dele. incômoda para vocês, posso? Pô, bora. Eu sou o entrevistador de perguntas incômodas, hein? Dirigente usa vocês, Raíza? Não me usa porque eu falo não permite. 100%, exatamente. Eu não permito. Eu sou aquela que eu confirmo com 2, 3, 4 pessoas. Posso perder o furo por conta disso. Mas Vou fazer uma pergunta. E eu sempre desconfio. Vou fazer uma pergunta mais incômoda ainda. Se alguém ligado ao futebol, dirigente, jogador, avança o sinal em relação a você, o que você faz? Eu corto. Eu corto Você logo. corta de uma maneira Eu corto de uma maneira que... que a pessoa entende. Exatamente. Não, a pessoa entende Com educação 100%. ou com grosseria? Com educação. Sempre A princípio. com educação, exatamente, a princípio. É importante. Claro, Eu preciso pô. me dar o respeito, porque a partir do momento que eu não faço isso, abro brecha para outras situações ficarem cada vez mais incômodas. E eu entendo, eu não Perfeito. sou aquela que... É o ambiente que eu tô, né? Então eu entendo que no ambiente que você está... Você foi esse tipo de ir de coisa muito vai a clube? acontecer. Você pegou ainda aí de ir muito. muito a clube, né? Eu trabalhei dentro do Flamengo, no dia a dia do Ninho do Urubu. Perfeito. Trabalhei ali, tinha contato direto com os Bom, não vou jogadores. fazer essa pergunta para ele, porque acho que Ah, ninguém ninguém te nunca. cantou até Não. hoje, Não, né? nunca. Não que eu saiba, se cantou, eu não percebi, mas... Explicitamente não, né? E sobre o fato de antes, cara, a dificuldade primeiro é o dirigente atender a gente, né? E depois tem que, assim... É difícil marcar uma entrevista com Marcos Braz, por exemplo? Hoje Depende em da dia, época, porque... A época de vaca gorda, Não, tudo bem, né? com janela aberta é muito difícil deles falarem. Depois que a janela fecha, assim, ó, a gente não vai sair ninguém, a gente não contrata mais ninguém, fica mais fácil, porque aí você não corre o risco de entrevistar o cara na segunda-feira, ele te falar uma coisa e quarta-feira o fato mudar. Tivemos uma experiência recentemente, foi no Ninho do Urubu, entrevista coletiva rolando e perguntaram sobre o Vidal. Ah, ó, tá aqui e tudo mais, o que foi melhor pra ele, mas ele faz parte do elenco. A gente lá no CT ainda surgiu a notícia que o Atlético Paranaense estava contratando o Vidal. Então, assim, eu acho que até por isso, às vezes, eles se blindam de Isso dar aconteceu entrevista. outro dia aqui, quando a gente estava gravando o programa do Vasco, que o Pedro Raul estava indo para o Toluca. E ainda não estava definida a ida dele na hora da gravação. E às vezes nem começou a negociação. Aí a gente analisou o Pedro Raul como se ele fosse do Vasco ainda, entendeu? Tudo muda muito rápido, né? Então, E, pra assim, mim, sempre é mais fácil entrevistar os caras no começo ou no final do ano. Resumo Eu, ou na época projeção? da Rádio Globo, Raiz, eu sou meio incômodo para perguntar também, né? Não sou só bonzinho, não. Na época da Rádio Globo, a Camila Carelli ficava puta da vida comigo. Tá voando ela. Ela tá bem no Sport TV. Ela ficava puta da vida comigo, que eu perguntava, você acha o Diego bonitinho? Perguntava no ar, pô, Diego Ribas. E ela não gostava, ficava irritada comigo. Para de fazer isso, Felipe, saco, não sei o quê. Você se incomoda com esse tipo de pergunta? Se alguém te contar, por exemplo, um jogador bonito, Pedro Raul, você acha? Bonito. Bonito. Pedro Raul, bonito. Eu não me incomodo, não. Eu respondo. Porra, a Camila não gostava. Eu entendo porque, às vezes, a gente abre mão Você tá de... puxando o saco da Camila? Não, pô, não. É porque é uma realidade de hoje também. Ah. A Camila, ela, uma das poucas mulheres que tiveram a oportunidade de ser repórter de campo aqui no Rio. Sim. No universo, assim. Você sabe o slogan Camila, que eu criei pra ela? Carla Matera... Repórter que não tem medo de perguntar. Pois porque ela é. não tinha medo de perguntar. Então, quando a gente aciona a repórter que é mulher para perguntar se ela acha o cara bonito e deixa de perguntar se ele joga bem sim, e tal, cara, sim. tipo assim, ela tá ali numa resistência ali lutando contra a parada. Aí na chance que a gente tem de, pô, vou perguntar aqui o potencial aí, pô, tem garota que é cabeça boa, Camilinha, obviamente, com a ótima relação com você, ela levava na brincadeira e tal, Sim, porque até sim. o jeito Não, dela ela também. levava na brincadeira mesmo. o jeito dela Senão também. não faria mais. Mas situações, outras E eu não situações... fazia isso toda hora, uma vez ou outra. Claro, uma brincadeira. Eu acho que você tem que sentir sempre o ambiente, né? É verdade, é O importante verdade. sentir o ambiente. Sentir o ambiente, sentir o momento. Conhecer a pessoa. Ela, por exemplo, ela fez uma coisa uma vez espetacular. O Walter jogava no Fluminense. Valtinho? O Walter, 123 quilos, que eu li hoje na internet. Que loucura, né? Um jogador de futebol com 123 É quilos. verdade. Ele Já era virou bom, né? folclore. Tá no Pelotas. Ele é bom. Tá no Quer Pelotas, dizer, eu acho. Pelotas. Habilidade, Ele ele fez. apareceu lá no Ele Inter jogou muito bem. Fluminense São Paulo 5-2 no Maracanã. Ele acabou com o jogo. Acabou com o jogo, Acabou meteu com um o jogo. golaço de trivela. Tava nesse dia no Maracanã. Em cima do Rogério É, Ceni. um golaço de trivela.
ele estava no banco do Fluminense num jogo. E a Camila achou que ele estava insatisfeito. Foi um jogo em São Paulo. Ela foi no Walter. Direto, né? Ela não foi no técnico, ela foi no Walter, porque naquela época o técnico falava antes do jogo. Então eu achei com muita sensibilidade jornalística aquilo, e o Walter deu um puta de um depoimento. Entendeu? Que aí é para contextualizar, antes da bola rolar, nós do rádio podíamos ir no banco de reservas, entrevistar alguém. Todo mundo ia no treinador, mas os jogadores estavam ali também. Uma vez, num cenário parecido, cara, o Wallace, ex-zagueiro do Flamengo, foi até uma das últimas cartas dele. Você estava falando de gafe, né? Coisas que hoje em dia tornariam viral, né? Acabando o jogo, Paulo Guerreiro estreando pelo Flamengo, Maracanã lotado. O Flamengo ganha com um gol do Guerreiro. Acho que era o segundo ou terceiro jogo dele. Ele estreou lá em Porto Alegre e depois ele ganha o jogo aqui. Porto Alegre, é verdade. Metendo gol também. E o Wallace, salvo engano, era capitão daquele time. Quando o Guerreiro chegou, acho que o Wallace ele tinha uma liderança no Flamengo. Se não era o capitão, era um dos líderes. E aí, passando no túnel, cara, quem tu vê, tu tem que entrevistar, porque a transmissão de rádio ela é muito rápida, tu tem que preencher ali com conteúdo. Aí tá o Wallace, e aí, Wallace? Porra, de novo, a torcida abraçou, Maracanã lotado, vitória por 1-0. Aí ele, tem que ver se Maracanã lotou por causa da gente ou por causa de outra pessoa. E saiu. E falei, rapaz. Porque o Paulo chegou com música e tudo, Guerreiro né? chegou, Maracanã, o Flamengo tá jogando pra, 20, 30 mil, o Guerreiro chegou, a parada explodiu de novo. Normal, super normal. Então aí tu vê, opa, alguma coisa tem, tipo assim. Aí, coisa de semanas depois, o Flamengo em Volta Redonda, antes de jogar, uma notinha no Twitter, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o Wallace não faz mais parte dos planos. Raíza, faz uma chamadinha do meu canal, pede pra galera se inscrever, você pode fazer isso? Claro, galera, vamos lá, ó. Felipe Cardoso sem freio. Se inscrevam, vamos ajudar o canal a crescer, porque aqui tem muito conteúdo legal. É só resenha boa, né? Olha, conteúdo tem. Isso eu garanto que vai ter sempre. Eu tô inscrito, hein? Você Eu tá também. inscrito. Tô inscrito. Olha só, você se incomoda com essa febre de técnico português no Brasil, Raíssa? Não me incomodo. A mim, eu acho maravilhoso. O que me incomodava, né, era um revezamento que existia ali entre uns treinadores que pareciam intermináveis. Brasileiros. Pareciam intermináveis esses treinadores. Hoje a gente ainda tem um ou outro. Acabou mas isso. a maioria acabou. Exatamente. A gente já tem um Lucha por ali ainda. Filipão. Mano e Dorival. Bem na reta final. Mas Dorival ainda é de uma geração mais nova ali. Dorival, Cuca. Aliás, o seu Dorival Júnior, que foi expulso contra o Cuiabá merecidamente, e ele politicamente disse que foi merecido, porque ele reclama pra burro, igual aos outros. Reclama. Gente boa beça. Gente E boa ele beça. corre igual o Sampaoli, já repararam? Ele corre ali na linha lateral igual o Sampaoli. Dos técnicos, o mais maneiro que eu trabalhei, Dorival. Não. Dorival é De respeito à imprensa, assim, Olha, de Dorival chamar Júnior, pelo eu nome. tenho um contato ótimo com ele, que em 2010, quando o Vasco jogou a Série B, acho que pela primeira vez, eu acho. Eu fiz todos os jogos do Vasco fora do Rio. Todos, no estádio. 2009. Era ele o técnico. Então eu tive muito contato com ele em hotéis, essa coisa toda. E ele gosta da imprensa. Gosta. É ouvinte de rádio. Ser humano extraordinário, sem Ele é dúvida. maravilhoso, realmente. Mas então, você se incomodava com esse rodízio dos brasileiros que não tem mais. Me incomodava. E aí acabou. A gente não tem mais esse rodízio. Chegaram os treinadores portugueses, mas não são só aqueles ali. Outros estão chegando. E tem muito, né? Impressionante. Tem muito. O que me incomoda Português e argentino. é a né? falta de Também tem critério. bastante. O Flamengo contratou o Jorge Jesus porque tinha lá uma passagem vitoriosa em Portugal. Aí outros times contrataram e tudo mais. Aí o Vasco vai no Ricardo Sapinto. Não sei se vocês lembram dessa época. Lembro, pô. Pra mim, tá? Foi uma tragédia. De fora, não estou lá dentro. Contratado exclusivamente por ser português. E Esse é assim, o houve problema, outras... E pela origem do clube. Sim, e houve outras situações, outros clubes também fazendo algo parecido, contratando só por ser estrangeiro, sem Houve muitas situações, né? Tem que dizer pessoal de rádio que falou houveram. né? O Flamengo, por sinal, para mim, contratou o Domi só por ser estrangeiro. E por ligação com o Guardiola. E assim- Pra mim, contratou o Domi mais pela ligação com o Guardiola do que só pelo fato Eu dele também ser acho estrangeiro. isso. Eu também Né? acho A isso. grife Mas se fosse um Guardiola. auxiliar brasileiro do Guardiola,
É uma boa pergunta. Eu acho que Acho que contrataria. contrataria também. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque É. aí você volta pro final de 2022, você abrindo mão do Dorival para pegar o Vitor Pereira. Entendi. Então eu acho que o Se próprio a filosofia Flamengo... fosse Mas a o mesma, Vitor né, Pereira Marquinhos? também não acho que o Flamengo contratou porque era português. Né? São duas questões ali. Existiu uma falsa ilusão de que o Corinthians do Vitor Pereira, com muito menos, dominou o Flamengo completamente não é naquela verdade. final, o que não é verdade, né? Dominou no segundo jogo um pouco, né? Pô, Felipe, E é uma final. questão que faz É o diferença. tipo de coisa É diferente. que... É o tipo de coisa. Isso aí pra mim é uma grande Eu acho injustiça. pior pro Flamengo pegar o Corinthians do O que o São Corinthians Paulo. abafou na Agora, reta eu final acho, do eu acho pior. A grande injustiça que tem, as pessoas quando param para analisar o trabalho do Dorival no Flamengo é isso. Falam que ele não merecia renovar porque Por conta foi desse engolido jogo pelo pelo Corinthians e jogou mal o outro jogo lá tal do mata-mata. Gente, o nome já diz, é mata-mata. Você tem a última chance de continuar vivo na Mas competição. eu acho que influiu muito aqueles jogos últimos. O Flamengo perdeu para Avaí, para Curitiba. Aí sim, essa eu acho que é a crítica interna. Aí foi mal o A Dorival, crítica né? externa, já que você é um frequentador assíduo do nosso Twitter, a rede onde o amor fica por último Preciso, lugar. né? É. Preciso. Foi a Mas condução daquele caso que deu a férias grande, ali, a né? grande verdade, Férias pros jogadores. a verdade de muita gente no Twitter é que o Flamengo, por ter jogado mal contra o Corinthians e por não ter amassado, engolido o Atlético Paranaense na Libertadores, não era bom. Cara, pega o Flamengo e o Corinthians, jogo de ida, lá em São Paulo. O Corinthians não viu bola. Não viu? Foi 0x0, Foi né? 0x0, mentiroso Não viu demais. bola. Davi Mentiroso. Luiz metendo bola na trave, Mentiroso, Cássio sendo o mentiroso. melhor em campo. E aí no jogo de volta, no primeiro tempo, o Corinthians mal vê bola. Aí você chega a 45 minutos finais. Tava 1x0 o Flamengo do Pedro, né? Isso. 1x0 o Flamengo poderia ter feito mais. Feito mais. inclusive. Você pega 45 minutos finais, um time do tamanho do Corinthians, com a necessidade que tem, Foi pro abafo. com bons jogadores, Renato Augusto, Roger Guedes. Foi o Roger Guedes que fez o gol? Não, o Roger Guedes ele perde o gol. Acho que faz o gol, acho que é o Yuri Alberto. Acho que foi o Yuri Alberto. O Roger Guedes ele perde um gol incrível. Gente, mas é natural você tomar uma pressão de 45 Diego minutos do Mandarini Corinthians. já está vendo. Eles foram pro abafo. É normal. Então, mesma eles coisa. precisavam. Tu faz 1x0 contra o Atlético Paranaense E numa o final de Flamengo esteve para Libertadores. perder nos pênaltis, né? Tava em desvantagem. Teve, justamente. Mas aí eu acho que nem entra muito no mérito técnico. O técnico não tem nada a controla. ver com isso. Mesma coisa. Lá em Guayaquil, o Flamengo vai e faz 1x0 contra o Atlético Paranaense. Juliano. Juliano, isso aí, verdade. Juliano, é verdade. Boa, Rodrigo, obrigado. E aí o Flamengo faz 1x0 no Atlético Paranaense. Tudo bem, Atlético Paranaense com um a menos. Mas qual é a reação natural? Você Você tá perdendo... falando agora? Não, a final da Libertadores. Libertadores. Ainda falando sobre o Dorival. Qual é a reação natural? Você tá perdendo uma o juizinho final... ali deu uma mãozinha, hein? Não, achei que foi Não, justo. ele foi bem expulso, o Pedro Henrique, Foi, mas porra. O Pedro Henrique garoteou ali. Né? Ele deu garantiu. mole. Mas qual é a reação natural do Atlético? Cara, tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima de Foi o qualquer último jeito. jogo da carreira do Patrício Lustor. Foi, Ele tava se encerrou a aposentando carreira ali. depois daquele jogo. Inclusive, ontem, na transmissão, as transmissões da Rádio Tupi até ficam no YouTube também, eu brinquei e fiz uma pergunta no ar pro Aporinho e pro Penido. Brinquei, ó, pergunta do universitário, que o Renato, ele tira o Vini e coloca um jogador de meio de campo, Ferreirinha. Ele colocou o Ferreirinha. Aí Aí eu- o Novinho tava com cartão. E eu perguntei pros caras, fazendo isso, se ele não correria o risco, o Renato, de colocar o estádio contra o time, porque quando tu mexe... Ele faz isso. Quando tu mexe é com um bola dos defeitos rolando, do Renato. 45 do primeiro tempo, muito se tu, populista. se tu espera 2 minutinhos, tu mexe no intervalo, tu preserva os jogadores. Mas aí eles falaram que não. E aí eu lembrei dessa final da Libertadores. O Filipão, ele teve a chance de evitar aquela situação. O Pedro Henrique, ele é expulso. 44 O do, segundo tempo do foi primeiro duro tempo. pro Flamengo. O jogo não foi fácil, no não. finalzinho o Atlético quase empatou. Terãs de falta Teve quase uma fez um falta gol. lateral próxima da área. Terãs perigosa. quase fez um gol de falta também. O Santos fez uma boa defesa. Só para pontuar. Tá, pra mudar de assunto. O Pedro Henrique, ele é expulso com 44 do primeiro tempo. Isso, no final do O primeiro Filipão, em vez de mexer e acertar, não tô na cabeça do Filipão, mas ali você tempo. deduz Ainda que, bem, né? pô, vou esperar o intervalo, no intervalo eu acerto. 2 Ele mudou minutos logo? Não, 2 minutos Não. depois o Gabigol faz o gol atrás da zaga Atrás ali, da onde zaga. estaria Ele o Pedro não Henrique. botou o zagueiro. Ele não Não botou, botou o então zagueiro. eu acho que por isso que Everton, até tem o... razão. Ele tem razão. segurou pra poder fazer Tu não mexer Foi pode no cruzamento intervalo. do Everton, né? é. Foi o Everton que deu o passe. E o Gabigol apareceu justamente no setor onde deveria estar o Pedro É Henrique. engraçado. Eu sou fã número 1 do Bruno Henrique. Eu acho ele, pô, no bom sentido, um cavalo jogando bola. Mas ontem, ninguém falou da arrancada do Wesley. Ah, falaram, pô.
Falaram. Pouca Muita gente falou, elogiou. Raíssa. É porque é a grife, né, o É, Felipe? pois É é. a grife da jogada, né? Do Bruno foi A o- Henrique com o assistência do Gabigol. Bruno Henrique foi perfeita? Foi. Maravilhosa. E a arrancada do Wesley? O Varela não faria aquela arrancada. Não ali, né? faria. Foi espetacular a arrancada, mas a movimentação do Gabigol também foi sensacional. Porque o Gabigol puxa a marcação, ele tira a marcação do Bruno Henrique. O Gabigol se movimenta assim, na diagonal. Ele leva os dois zagueiros, tira Primeiro a ele marcação abre do o caminho Bruno pro Henrique. Wesley correr. Ele abre o caminho corredor pro Wesley. Aí o Wesley corre, ele se movimenta na diagonal, leva os dois zagueiros, o Bruno Henrique entra sozinho. Quando o Bruno Henrique entra sozinho com a bola, ele vira para poder receber de frente. Um marcador já deixou ele, foi tentar pegar o Bruno Henrique. Quando esse marcador tenta pegar o Bruno Henrique já dá a bola no Já dá a Gabigol, bola. o Gabi já tá sozinho. Ali. Seria Foi uma boa espetacular. comentarista também, né? Com certeza, Hein? mas Raiz aí não é nova no ramo, não. Tá aí já analisando futebol há muito tempo. Escuta, vocês acham que o Pedro vai ser negociado ou acham que não? Acho difícil. É difícil mesmo. Porque custou muito caro ao Flamengo e o mercado é complicado, né? Ele tem uma prioridade, que é voltar para o futebol europeu. Ele quer voltar para a Europa. Não é que ele quer. Quem se não surgir quer, a Entre sair para um time oportunidade, do Brasil e voltar Pô, para lá. Pedro, olha aqui, ó. Olha aqui para você, ó. Arsenal. É, mas um grande rival do Arsenal aí teve um noticiário vinculado ao Pedro recentemente. Né? Muita gente falando foi? do Tottenham. Ah, foi no Tottenham. Mas assim, acho muito balão de muito, ensaio, muito assim, difícil. é muito Porque eu artificial. sei que tiveram Não, eu vou algumas ligar pro consultas. Tim Vick ele falar para desistir do Pedro. Eu sei que tiveram algumas consultas do Nottingham Forest e do Brentford. Só É que... o do Scarpa, o né? Nottingham Forest é do Scarpa. E o Só Brentford que é o da Abelhinha. Ah, beleza. Só que o perfil de investimento deles é completamente diferente, É é baixo. baixo. O Flamengo gastou no Pedro, na operação total, com direitos econômicos, mais comissões, impostos, Pode etc. vender por menos, né? 20 milhões de euros. Sem contar o salário que pagou desde então, Como é que mensalmente. você vai pro vender jogador. por menos? E quem no futebol europeu vai vir aqui pegar um jogador de 26 anos pagando isso? É muito difícil. Entendi. Pagando 30? Você tem a mesma opinião dela, Marquinhos? Tem. Eu acho até que o Pedro ele tem muita vontade de ficar e fazer história no Flamengo. Talvez em algum momento Ele ele. perdeu um gol que normalmente não perde, Tá né? ansioso. Mas né? aí foi Ansioso, né? ele Ansiedade. fez isso na Copa do Mundo. Quando entrou em campo tendo poucos minutos para jogar, ele tenta resolver tudo muito rápido. Exatamente. Aconteceu com ele na Copa. Eu tive receio dele batendo pênalti. Eu também tive tinha. receio. Mas ele fez. o Pedro é um quando entra no segundo tempo e o Pedro é outro quando ele tá em campo, deixa vou o te apito falar, inicial. Em 2020, ele foi importantíssimo entrando no segundo tempo. Muito. Não Naquela resta campanha do dúvida. Flamengo foi um absurdo. Não resta Só que dúvida. ele alcançou um patamar dentro do clube que ele não precisa se provar mais. Mas ele sempre está precisando se provar. Entendi. Entendeu? Então É isso porque ele mexe não é com titular, ele. né? Ele é o rei da América. Ele Felipe, foi super decisivo no Flamengo ano Você passado. pega a Série A do brasileiro, ele seria titular em 19 times. Sem Ele só não é no dúvida Flamengo. nenhuma, Sem Só dúvida não é no nenhuma. Flamengo. E ele só não é titular porque o titular era um cara que estava numa posição incomodada. Ele tem algum tipo de relacionamento estranho com o Gabigol? Ou isso vocês não sabem? Ou é invenção? Cara, o que eu sei, a relação deles é profissional, no campo. Não existe jantam juntos, nenhuma nada disso. restrição, mas tem hábitos totalmente diferentes. É, O hábito do Gabigol Pedro é é casado, esse. né? Pedro é casado. O hábito do Casado, Gabigol é Gabigol, esse, não. o hábito do Pedro é esse. Até as amizades são diferentes. lógico. Mas Não, o normal. Gabriel em si, ele, se você for ver, ele não tem muito relacionamento com nenhum desses É, jogadores do fora grupo. do campo. Ele é do muito grupo, na dele, ele é muito na dele. Ele tem os amigos dele que são fora do Flamengo, de sair. Que não são do grupo do Ele Flamengo. mesmo, Isso. ano passado, se não me engano, ele deu O uma Arrasca declaração... solteiro saía com ele, né? Época solteiro do Arrascaeta. Ah, é? Acho que o Arrascaeta dava um rolezinho. Ah, o louco, Arrascaeta Não. é recém-casado? Ah, ele ele ficou ficou um longe tempo da mulher um longe, tempo. né? Ah, tá. Voltou. Mas o próprio Gabriel falou que ficava 3 meses sem falar com o Bruno Henrique. Entramos na revista No É. Choquei. Quem agora? Titi. Choquei. É, Titi. Ah, mas é Choquei. bom, a galera É Ah, gosta. é legal. bom, pô. Então ele falou 3 meses sem falar com o Bruno Henrique. O Gabriel falou assim, da gente não se falar 3 meses, ficar sem se falar, sem cumprimentar um ou outro e jogando junto e só se falando ali dentro de campo. E esse tópico é bom porque, sem querer, a gente acaba até concluindo um fato que conversamos aqui em vários segmentos. Ano passado, o Pedro foi o melhor jogador do Flamengo no ano, acho que não tem dúvida. Foi artilheiro de tudo que dava para ser. E o Gabigol, por conta disso, para o Pedro jogar, mudou a posição.
chega novembro, quem vai pra Copa? É o Pedro, não é o Gabigol. O Gabigol ele não ficou ressentido com o Pedro, obviamente, mas o Gabigol ele começa 2022 focado na Copa do Mundo. Tanto que ele se apresenta antes de todo mundo. É um absurdo o Gabigol não ter sido convocado. Ele se apresenta... Ele é muito grande, é um jogador de decisão, pô. Ele se apresenta antes de todo mundo. Ele vinha sendo mais convocado que o Pedro. Só que aí o Pedro começa a fazer mais gol que ele, até por conta do esquema tático utilizado. O Pedro lá dentro e o Gabigol um pouco mais fora. E aí não dá certo pro Gabigol. O Tite gosta não, porque eu acho que o Tite não gosta nem do Vinícius Júnior, porque ele tira ele no jogo com a Croácia. É o que o futebol oferece. E aí começa o ano numa situação similar. O Vitor Pereira chega, porque o Vitor Pereira sofreu com os dois, né, pelo Corinthians. Então ele não muda, só que aí, uma fatídica zona mista, o Gabigol fala. Vocês acham o Vitor Pereira bom técnico? Não. Não, né? Não, curto e grosso. O Gabigol, ele fala, ó, eu quero voltar a jogar de centroavante. Eu conversei com o Vitor Pereira, falei pra ele que nessa posição eu não jogo mais. Que foi um jogo que ele ficou no banco. Fla-Flu. Ele fica no banco. Chega pro Vitor Pereira e conversa com o Vitor Pereira e fala isso pro Vitor Pereira antes do Fla-Flu. Só que a decisão do Vitor é bancar o Pedro. Então tá bom, se você não quer jogar entre centroavante, entre você e o Pedro hoje, eu vou ficar com o Pedro e o Pedro e você fazendo no banco. muitos gols, né? Ele vinha fazendo muitos gols, vinha decidindo. E ele leva isso bem ou fica muito puto? Quem? O Gabigol. Não levou bem, até onde eu sei. Nenhum dos dois leva bem. O Pedro também, ele não fica satisfeito de estar no banco. Engole, né? Engole. Isso aí. Mas o Gabigol, ele tem outro Vocês temperamento. acham que o Diniz vai levar o Gabigol de volta? Eu acho que vai. Ele gosta do Gabigol. Ele gosta, né? Ele gosta do Gabigol. Ele gosta bastante do Gabigol e gosta muito do Pedro. Pouca gente lembra, mas nos 6 primeiros meses do Diniz era com o Pedro. Não, o Pedro fez muito gol com o Diniz como técnico. Alan no meio de campo ali depois e o Pedro lá na frente. Olha, esse aí acho que eu seja uma opinião à parte. Não suporto esse jogador. Gosto. Não suporto. Eu acho que esse jogador expulso toda hora, cartão toda hora, só dá passo pro lado, não joga vertical. Eu não gosto. Eu acho que esse vai ser o X da questão. Muito vai ser dinheiro muito importante. por ele, muito dinheiro. Os próximos meses vão ser muito importantes para definir o futuro do Pedro. E do Diniz, né? Do Diniz. Porque assim, o foco do Pedro é a seleção brasileira. Né? O do Gabigol também ou menos? Já foi mais. Ainda é, mas já foi mais. Ele ficou muito sentido por não ter ido à Copa do Catar. Mas assim, o Gabriel, ele fala para quem quiser ouvir. Meu sonho é jogar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Eu prefiro jogar uma Copa do Mundo do que voltar para a Europa. Se eu tivesse que escolher entre os dois... Gabigol. Gabriel. Só que o Pedro também é muito fissurado na seleção brasileira. E agora ele está jogando menos. Com a chegada do São Paulo, ele está jogando menos. Então, essas próximas convocações do Diniz, elas vão ser muito importantes para definir o comportamento do Pedro. Porque foi legal que você falou assim, eles têm perfis diferentes. Mas o Pedro também já começou a ficar mais revoltado. O meu pauteiro ali tem a ver com o assunto. Meu pauteiro ali fez uma pergunta... Seu pauteiro foi meu primeiro chefe, não sei se tu sabe. Eu sei, eu tô sabendo. Rodrigo Mandarino. E foi a Raíza que me indicou para ele. Já tem esse... De vez em quando ele faz uma boa pergunta. Já teve esse... Normalmente eu ignoro. Mas essa foi boa. Isso aí, se fosse no cinema, era plot twist, né? Que chama, né? A parada aí. Porra, esqueci a porra da pergunta. Peraí, lembra? Se o Gabigol provocaria o Diniz... Sim. Ele gosta de provocar, né? Um Fla-Flu, ele provocaria o Diniz? Se fizesse um gol? Teve um Fla-Flu já, depois que o Diniz foi pra seleção. O Gabigol foi lá tranquilão, abraçou ele, conversou de boa, assim. Ele sabe o que faz, Ótima pergunta essa. Ele sabe o que faz. Ele não é bobo, não. Mas ele brinca com todo mundo. Ontem mesmo, ele ficou brincando com o Renato o tempo todo. Aquela polêmica dele com o Marcelo foi uma bobagem, não teve nada aqui. Brincadeira, Foi resenha entre eles. É que, Felipe, hoje em dia tem câmera em tudo quanto é lugar, mas natural, assim. Foi resenha entre eles. Não, e Fla-Flu hoje... Pra mim, a maior rivalidade do Rio hoje é Fla-Flu. Tá vivendo um grande momento o Fla-Flu. O Vasco só joga a Série B, pô. Tá vivendo um grande momento o Fla-Flu. De uns 3 anos pra cá, o Fla-Flu ele voltou assim. Vocês acham que os dois vão passar? Acho. Acha que os dois vão passar. E você, Raíssa? Bom, eu espero que sim. Mas... Eu também, porque eu vou transmitir aqui. Os dois Fla-Flus. Mas o Fluminense tá me deixando com a pulga atrás da orelha. Porque o Fluminense teve uma queda de rendimento. Depende do que fizer na Argentina. Depende do que fizer na Argentina. Teve uma queda de rendimento. Muito grande. Mas fora de casa, muito mais. Melhorou. Nos últimos jogos deu uma melhorada. E contra o Curitiba não Agora, viu o jogo, mas qualquer parece situação, que o foi Flamengo é favorito, se der nas quartas? Fla-Flu? Não. Não. Porque da mesma forma... Vamos lá. Não, por quê? Se o Flamengo é tão melhor assim. Tá, mas vamos atravessar a Dutra para tentar explicar e tentar entender. O Palmeiras encaixa contra todo mundo, menos contra o São Paulo. Sim. Que é
inferior ao O Palmeiras, Flamengo eliminou o tecnicamente. Fluminense da Copa do Brasil. Sim, mas tomou 4-1 na final do Carioca. Sim. Então, assim, o Flamengo, o jogo Foi um do Flamengo, massacre, ele né? encaixa Foi um contra massacre. todo mundo. Poderia ter sido 7. Mas tem uma dificuldade muito grande de encaixar contra o Fluminense. Na verdade, o Flamengo tem dificuldade grande de encaixar. que é Também, isso? o placar foi O que é mentiroso. isso, dificuldade de encaixar? O que é isso, Raíssa? Dificuldade de encaixar o jogo. Estilo de Que é jogo, isso? né? É a mesma coisa, eu gosto muito de tênis. Aham. Eu gosto mais de tênis do que de futebol, inclusive. O jogo do Djokovic não encaixa com o jogo do... Alcaraz, que é o cara do da Alcaraz. E a gente viu agora, hein, Ibra? É, Não pois encaixou é, realmente. entendeu? Mas porque assim, o Estranho Fluminense, isso. o Fluminense sabe incomodar o Flamengo. Sabe incomodar. Sabe Há muito incomodar. tempo, muitos anos. Sabe incomodar. Até no JJ, né? Qual Até que é o no perfil do JJ. Flamengo? Controlar o jogo e ter a posse de bola jogando no campo de ataque? Então vamos fazer o seguinte, deixa a bola com a gente. Eles vão correr atrás da bola, eles vão se incomodar, vão perder a cabeça, vão fazer falta e tomar cartão. E é geralmente o que acontece nos Fla-Flus quando o Flamengo perde. O Flamengo fica incomodado porque não tá com a posse de bola, o time tem ali um destemperamento e vai de Mas forma... é a mesma coisa com o Grêmio, por exemplo. O jogo É, do é o Flamengo contrário. com o Grêmio É, isso encaixa aí, perfeitamente, isso aí, porque isso a aí. marcação individual do Renato é perfeita E é pro um Flamengo. jogo que o Flamengo sempre quer ganhar. E eu vou Agora é o falar Fluminense, na né? visão de setorista do Flamengo. Tu já chega no Fla-Flu pro Maracanã com aquele assim, cara, o que eles vão aprontar hoje? Sabe qual é? Porque o Fluminense sempre apronta. Cara, o que eles prepararam pra hoje? Porque cada dia é um Pô, não me repertório. lembra aquele 0x0, o primeiro jogo da Copa do Brasil, que é de irritar qualquer um, né? Aquele negócio de saidinho, eu não aguento aquilo. 0x0 mentiroso. Mentiroso. O Flamengo poderia ter mentiroso. vencido aquele jogo Pô, no tranquilamente. primeiro tempo, então. O Gabigol quase afundou a trave lá. Olha, a gente tá não indo pro final, ainda temos alguns minutinhos, mas temos uns 15, 20 minutos, até porque eu tenho que liberar vocês. Sim. Eu vou fazer umas pesquisinhas rápidas. E eu que criei o negócio do não sei. Sim, não ou não sei, tá bom? Sim, não ou não sei. Sim, não ou não sei. Ninguém faz isso, hein? Essa é minha, hein? Sim. Não roubem, não, hein? Isso tem que criar também o que chatice. É, Eu vou te cobrar, eu vou te cobrar. Eu vou Tem te que criar cobrar. Sim, um não ou quadro. não sei. Diniz vai dar certo na seleção? Começa a raiz, sim. Não sei. Começou bem, hein? Sim, Sim. sim. Porque, Por quê? Eu Porque- quero. Porque eu quero. cara, todos, ou Curti, quase tá? todos os jogadores brasileiros querem ser Gostam treinados pelo dele. Diniz. Quase. E o Diniz, boa resposta. ele não pode contratar os zagueiros que saibam jogar a saída de bola ali pro Fluminense, por conta da limitação financeira, mas ele pode convocar para a seleção. Então ele pode escolher os jogadores pro estilo de jogo que ele quer. O maior problema pra mim é essa questão de administrar. Administrar. Né? Como é um contrato curto e ele tem que administrar o Fluminense, eu acho que pode ser a grande pedra no sapato dele. Né? Ele teve essa oportunidade de ir para a seleção, mas com um porém. Mas a tua resposta é não sei. Não A sei resposta é justamente por isso. Eu fui ao programa do Sérgio de Bocage, no Mundo da Bola, Sim, grande há amigo. 2 domingos atrás. Lógico, não pode ser do domingo na frente, né? É. Eu fui há 2 domingos e... É chamar de Felipe McFly, né? aqui, né? Não, é que nem... Vai manter o mesmo time. Claro, pô, justo, né? manter Tá o mesmo mantendo, time. É o mesmo. É, Hoje, outro dia, a gente tava falando de pérolas, no mesmo dia. Tem até alguns anos isso aí, tá? Pô, pra mim fazer, rádio fala direto. Pra mim fazer, pra mim falar. Tava nossa senhora. apresentando um programa, e aí entrou lá, que sei que lá, olha, pô, fulano de tal vai fechar o ano com déficit positivo. Pô, a água que eu tava bebendo eu quase engasguei. Eu falei, porra, aí, beleza, aí segui. Eu falei, cara, eu não vou aqui, pô, muito deselegante. Ou um Segui. superávit negativo. Só podia que ser aí também. depois eu, de tal forma, contornei e passou batido. Aí, Isso acontece. correção tá ao feita, vivo, aí, pô. mas, pô, inclusive tem um plus a mais nessa situação. Eu falei, bicho... Plus a mais. E aí recentemente, não vou mencionar o time que foi e tal, mas aí, pô, cara, a negociação foi concluída de forma unilateral entre os dois times e o jogador. Eu falei, Sim, não sei do Diniz, já Tá. fizemos. Segunda. Essa quem disser sim, eu vou brigar. Você, numa coletiva, dá parabéns a técnico pela vitória? nunca. Raíza? Não. Aleluia. Por que ficam dando parabéns por vitória? Sei. Acho que por educação. Não, Mas eu acho que é não sei, outro Marquinhos cara. Vasconcelos, que é muito meu amigo e teu também, uma figura extraordinária. Esse dá parabéns nem pra ninguém. Ele me disse uma vez assim, não, é pra descontrair o técnico. Eu falei, porra, se descontrai de outra forma. Pô, é.
Descontente, não dou parabéns, eu não. acho que ele dava assim. Na Rádio Globo, ele às parabéns, vezes não. dava um parabéns pela vitória e eu entrava assim. Ah, parabéns pela vitória. Era eu que estava ancorando? Ah, parabéns pela Dependendo da vitória. vitória, talvez ele seja também vontade de dar parabéns. Então tem que dar pêsames pela Um derrota. forte abraço, Marco Vasconcelos, o cara sensacional. Porra, Marco Vasconcelos é meu irmão, pô. Pêsames pela derrota, então, com Claro. perder, não é isso? meus Não é isso? sentimentos aí Meus pela sentimentos derrota. pela derrota. Meus sentimentos pela derrota. Ah, mas vocês não fazem. Mas- Mesmo que seja um 5-0 no Grêmio, você não fala. Não. Eu não. Tá certo, Eu não. tem que falar, Eu não. não. Assim, Só que respeito é- quem faz, não tem nenhum problema com quem faz. Eu não respeito, não. Acho Só horrível. que, Eu não faço cara, ninguém fala parabéns pela pergunta, então, tipo... Ô, Marcos Coelho, sem ser antiético, porque a gente preserva pela ética, apesar de eu Claro. achar que não é errado você criticar companheiro. Também é. Se você criticar com respeito, não é errado. Você não pode expor o Você companheiro não pode perante uma expor, crítica. E outra coisa, você não pode discordar dele dizendo que a tua verdade é que vale. Isso é que está errado. Uma vez, não vou citar o nome dele, não. Eu conversei com a Raíza vindo para cá. Quase falou. Não vou falar o nome por uma questão de respeito mesmo, porque eu achei tão ridículo. Sim, sim. Eu não vou expor o nome dele. O Arrascaeta voltou ao Flamengo num jogo na Argentina contra o Racing, se eu não me engano. Aí depois do jogo, veio um gaiato lá, um repórter, entre aspas, né? Porque isso para mim não é repórter. Ô, Arrascaeta, que bom que você voltou, rezei tanto por você. Você reza para jogador voltar? Ei, Marquinhos. Ah, pô. Cara, pode até rezar, mas vai falar isso pro Pô, mas cara falar na no entrevista microfone ali, pô. isso, Não, você pode... não dá. Pô, por exemplo, você é fanzaço do Arrascaeta. Aí na Ave Maria, o Pai Nosso, de final do dia, porra, meu Deus, pô. faça que o Arrascaeta volte Natal logo. na tua Tudo cara, bem. né? Tu abraça tua mãe, pô, mãe, Feliz Natal. Feliz Tudo Natal bem. aqui, pô, aqui também Pô, rezar. tenha uma paz absoluta aqui em casa e na casa E da outra Arrascaeta. coisa, você... dá. Não, você chama técnico de senhor algum? Não. Não. Nunca. Não. Esse mesmo já chamou Sampaoli de senhor. Se eu estiver fora do ambiente de trabalho, talvez eu chame. Porque eu cresci acostumado a chamar qualquer pessoa. Sendo doutrinado Agora, tu é amigo, te chama pelo nome. assim. Claro. Então, assim, Eu vou te falar aqui, hoje em dia, né? Por E mais mister? que eu torça pro Flamengo, etc. Acho normal, mister. Não, chamar na coletiva. Ah, na coletiva Mister não, aqui. na coletiva não. Coletiva não. Eu não tenho idolatria por nenhum jogador do atual elenco do Flamengo. Eu tenho idolatria por jogadores Antigos, mais antigos. que eu vi. Hoje Zico, em dia, Leandro, eu posso Júlio. falar assim, zero. Gosto desse, Tá gosto legal. daquele. Mas eu não Você tenho, tem não uma consigo ter. boa relação com algum? Boa relação que eu digo de amizade, conversar. Isso influencia no teu trabalho? Não, né? Não influencia. Por exemplo, eu sou momento nenhum. amiga do Matheus Cunha, então eu não vou criticar ele. Não tem isso, né? Não tem isso. Porque jornalista que faz isso não é jornalista. Eu prefiro até nem ser amiga. Afastar. Né? Cara, eu Exatamente. também não tenho amizade Prefiro com não nenhum. ser amiga, de não ter esse tipo de amizade. Porque, bem ou mal, pode te atrapalhar. Se um jornalista, pô, um jogador, por exemplo, hipoteticamente, Gabigol, que é uma estrela, te procura para fazer uma exclusiva porque você é mulher, você aceita? Ele falando pra Qual mim? Pô, vou quero fazer te dar uma entrevista. entrevista, acho teu trabalho muito bom, não sei o quê. Ah, se ele falar que eu quero... Acho Se seu o trabalho é muito bom. beleza, né? Mas Não se com ele chegar segundas falando que você é intenções. mulher, Não com segundas intenções. chances. Entendi. A minha ele não vai procurar, não. Não, né? Vai Ele olhar não gosta de carequinha. careca, não? Acho que nem de homem. Ele não gosta de homem. E com também, certeza não. por esse motivo, também não vou atendê-lo, né? Mas, brincadeiras à parte, é isso Raíza, aí. você é a favor da inclusão da mulher de qualquer maneira ou tem que ter competência? Tem que ter competência, né? É esse que é o problema. Para todos os lados. Tem que ter competência. É esse que é o problema da inclusão. Mas esse que é o ponto dela, para todos os lados. Por muito tempo, os meios de comunicação tiveram homens incompetentes. E ainda Exatamente. tem. Ainda tem. Ainda tem e E muitos. ainda tem. É. Agora, não é porque é mulher que tem que enfiar a goela abaixo. É que nem futebol feminino. Não pode enfiar a goela abaixo futebol feminino. Eu, por exemplo, sabe o que eu gosto de futebol feminino, Raíza? Eu gosto de Copa do Mundo, Champions, e eu não gosto de brasileiro feminino. É um direito que eu tenho, porra. Ou não? Ou não é um direito que eu tenho? É o quadro Que Que Chatice. chatice. Eu tenho que gostar de brasileiro feminino?
Cara, eu Por acho que eu tenho que gostar? isso aí, ô Felipe, ele tá implícito Esse até... é um tema muito complexo. Muito verdade. complexo. Tinha que ter um outro podcast falar só disso. Só disso, é verdade. Até para não cometer nenhuma injustiça. Justiça com ninguém. Mas existe uma resistência muito grande aqui no Brasil, não ao esporte feminino, mas ao futebol feminino. Pelo machismo. Mas o machismo ele é maior no futebol. Eu cresci torcendo pela seleção brasileira de vôlei. Minha geração... Sim, mas aí é que tá. Janete, Hortência e tudo mais. Basquete também. Essas pessoas que estão lá na Austrália e na Nova Zelândia agora, enchendo a bola do futebol feminino, elas não enchem a bola do Zé Roberto Guimarães e do vôlei feminino. Elas não enchem a bola da Bia Haddad. É porque é o novo. Como assim? Nós estamos falando de Zé Roberto Guimarães que... Não, seleção feminina de vôlei. Sim, mas... Elas não falam da Ana Marcela Cunha. Não falam, porra. É o esporte individual que tá lá. Mas sim, aí mas e daí, porra? Ah, é porque elas são especialistas em futebol? Pô, e as que não são? Também eu não acho fazem. que é uma forma de tentar trazer uma atenção ao futebol feminino que não existe e equiparar a atenção que já existiu no basquete, que não existe mais. Acabou com a Janete, teve lá a época da Paula, da Hortência, basquete a Janete. feminino é franca decadência. Depois que a Janete parou, mingou e você o vôlei não vê feminino notícia. está caindo. Eu acho Foi que mal o na Liga das intuito é Nações. o seguinte, você tem o futebol é um esporte nacional, mundial, é muito grande, mas o masculino. E eu acho que existe uma ansiedade muito grande para que o público que consome o futebol masculino também consuma o futebol feminino. Mas aí exageram na dose, vocês não é uma questão acham? de ansiedade. Eu acho que algumas etapas foram puladas. Então, assim, esse é o ponto. Essa é a questão. Algumas etapas foram... Tinha que ser alguma coisa mais natural. Mas a intenção de quem quer fazer isso, pra mim, é a melhor. Que é você tornar... Tocou. Falou que não ia tocar, viu? Adivinha o que é? Operadora. 30-30, né? Que agora... 30-30. Acontece. Sempre depois das 9, né? Mas foi uma pulada de etapa que rolou. Óbvio que quem quer popularizar o futebol feminino está na melhor das intenções, que é tornar um esporte popular. Você gera mais emprego. Não, né, Marquinhos? Quase todos. Né? Vamos interpretar aqui que eu estou analisando generalizar, as boas causas. Quem quer popularizar o futebol feminino quer ter uma liga mais forte, mais emprego, mais competitividade e um Brasil ganhando. Ponto. Esse é o ponto. Só que em meio a isso... o Brasil ganhando. Esse é o ponto. Em meio a isso, você pega o Flamengo mandando o jogo no Luso Brasileiro sem torcida, no futebol feminino. Você pega só um time do Rio estando na Série A. Agora o Fluminense subiu também. O Fluminense subiu. Na Série A2. Ainda você quer lotar um jogo da seleção sem encher o jogo do time. Eu acho que é o contrário. Você tem que se preocupar primeiro com o time. Você tem que promover a competição sub-17, sub-20 e aí você potencializar abriu-se uma brecha profissional. Também em relação a investimento. Né? Hoje a gente vive um momento de muita inclusão, especialmente relacionada à mulher, na sociedade, em todas as camadas. E tem muitas empresas querendo investir, mas tem poucas opções. Então, acho que tem poucas opções. Então, acho que existe uma construção em cima do futebol. Essa é a tosse de Paraty aí. O uma construção do futebol feminino para que alcance um patamar que ele ainda não chegou por conta desse investimento. Você acha que vai chegar um dia? Ou é difícil? Eu acho que não se pode espelhar no futebol Não masculino. em relação ao masculino, Exatamente. mas, por exemplo, você acha que o Brasil pode ser campeão do mundo feminino um dia? Pode, né? Pode. A gente tem muito talento, né? Essa muito é difícil, talento. né? Essa é praticamente impossível. Tem uma né? questão estrutural, Felipe. E aí é até a parte que é mais séria em cima disso tudo. Quando você está na escola, você aprende que futebol de homem futebol é esporte de homem e os outros esportes são de mulher. Então, os times de vôlei feminino dos colégios são times fortes e tal. E masculino são uma porcaria. Não, são bons também. Só que, bons, tipo mas assim, prefere o cada feminino. sala tem um time de futebol e tem um time do colégio de futebol feminino. É isso né? mesmo. Enquanto cada sala tem um futebol masculino, é um colégio inteiro pro feminino. Porque nas escolas, o esporte feminino ainda é a terceira ou quarta opção. O que eu achei impressionante foi depois do primeiro jogo com o Panamá, em que a Ari Borges fez 3 gols,
Todo mundo virou entendido de Ari Borges de uma hora para outra. Mas ainda Eu bem. não aguento a imprensa, cara. Não dá pra Mas aturar bom isso. pra ela, que assim, era uma Não, pessoa é bom que a gente pra não, ela, a gente mas, não por conhecia, exemplo, que tá no mapa é agora. só ir no Google e ver e fazer uma matéria, porra. Ou não é? É, Ari definitivamente Borges, é, pô. pô, nasceu, não sei aonde, começou. Eu não sabia nada, eu fui Mas é estudar. porque hoje todo mundo quer comentar em tudo, é o hype. Comentar- é isso isso, aí, todo mundo pô, quer isso falar, aí. Todo mundo quer saber de Todo Olha, mundo dá opinião, A história de Raíza. superação. O José da Silva, eu me Não lembro... é só dar opinião, né? Mostrar que entende. É mostrar Todo que mundo entende. quer mostrar que É entende. impressionante. Todo mundo quer ser Nós especialista, estamos né? marginalizados, essa que é a verdade. Hoje em dia, qualquer um fala o que a gente faz. Qualquer um. Com o Google do lado, então. Com o Google do lado. Todo mundo é especialista. Olha, vamos voltar pro Flamengo, tá? Pra Vamos. gente fechar. Tá. Sim, não, eu não sei. Sim, não sei. Bom. Eu não vou fazer essa... Eu não vou usar essa palavra, não, porque é uma palavra um pouco depreciativa. Gerson acha que joga mais do que joga? Sim. Não sei. Sim. Eu posso responder também? Posso. Pô, né? claro. Sim. Eu, aliás, eu tenho raiva dele. Tenho Ah, raiva. Não é porque ele jogou no Fluminense, não. Não é por isso, não. É porque ele acha que é o Pelé. E ele não é o Pelé. E ele irrita a torcida várias vezes. Já irritou Com- mais. Ele É. prende muita bola. Sabe? Ele perdeu um gol contra o América Mineiro inacreditável. 2. De cabeça, não foi? Foi o gol e o rebote. E o rebote. 2, é. Outra pergunta. O Rossi vai ser titular do Flamengo? Quer começar? Não. Não, é. Esse Por que ano, não? Pô, cara, Vai Flamengo... continuar o Matheus Cunha? Acho que vai. É mesmo? Ainda digo mais. não Achismo tem do Marcos punch. Coelho. Achismo Vamos lá. não, você apura. Marcos Coelho... Não, é achismo. Essa aí não é informação apurada. O Flamengo vai emprestar o Santos e vai ficar com o Matheus Cunha e com o Rossi. E o terceiro goleiro? Da base. Não existe você ter um terceiro goleiro de fora, contratado. Sim, mas ele pode Desde que o- contratar um, por exemplo... Pô, o Botafogo não contratou o Lucas Perry? Ele não pode contratar um terceiro goleiro experiente? Pode. Não, acho que não. Acho que o terceiro goleiro é bom você ter um da base para Um da você base. colocar a rodagem ou ele aprende a Terceiro jogar. goleiro da seleção tem que ser novato, na sua opinião? Aí não, seleção Aí são os não, melhores. seleção é Mas diferente. do Copa clube, do Mundo, né? do clube, o terceiro da base, porque aí... Sampaoli, só pra pontuar a situação do Gerson, né? Ah, é verdade, eu gosto verdade. muito do Gerson, gosto muito do Gerson. Ele gosta, né? O Sampaoli adora o Gerson. Eu sei. Mas acho que às vezes o Ele Gerson não se jogou perde bem com o nisso. São Paulo no Olympique, não jogou não, né? Jogou muito. Jogou bem? Jogou muito bem. Ponta esquerda. Tá, isso é... Ele não joga de volante há uns 3, 4 anos. Então é informação de vocês, porque eu achei É. que era o contrário. Inclusive, o 4 melhor anos. momento da carreira do Gerson, ofensivamente falando, foi com o Sampaoli no Marselha. Vocês acham que houve racismo do jogador do Bahia? Sim, não e... Com o Gerson? Sim, não ou não sei? Cara, aí... A gente Ele tem que foi- ter imagens claras para ver realmente o Ele que foi foi absolvido, dito. né? O Foi Índio absolvido, Ramírez, o né? Índio O Índio Ramírez. Ramírez. Sim, houve. Houve. Também acredito que Houve. houve. Só tem uma questão em cima disso tudo. Mas não foi aquele racismo assim agressivo Para demais, nós, né? racismo, agressivo. Para o restante da América do Sul, não. Tem que entender. Porque o termo Perfeito. mono, macaco, ele é banalizado, é banalizado. nos outros países. É bom esse Nós- rapaz, hein, Raíza? É bom ele, hein? Nós temos aqui uma Você cultura também é excelente. Viu? contra o racismo que ela é mais rigorosa do que nos outros países. Por exemplo, agora teve o caso do Corinthians contra o Universitário. Universitário. Os dirigentes do Universitário achando absurdo o cara tá preso aqui no Brasil, sendo que aqui ele Inclusive, cometeu um ato que aqui no Brasil é Universitário crime. chama os torcedores do Alianza Lima de macaco. Macacos, eu sei. Né? Chama de macaco. Então, É a uma rivalidade questão- lá. Mal comparando, é igual que a gente acha normal chamar uma pessoa de burro. Ah, sabe nada, tu é burro. Lá eles chamam isso aqui depreciativo e com um tom de ofender a acho parte apenas racial. Uma coisa, não sei se vocês concordam sobre racismo. Quando houve o episódio Vinícius Júnior, deprimente sobre todos os aspectos, Pra mim, o mais grave da história do futebol. sem nenhuma dúvida. Um absurdo. Eu achei que houve muita pirotecnia de indignação da imprensa. O que eu quero dizer com isso? Trataram isso como se fosse um assunto de Estado. É um assunto de Estado? É. Mas eu acho que o racismo, você não é racista no dia a dia, não é por causa do Vinícius Júnior. Você está entendendo? Mas ali eu acho que é outro ponto, Felipe. Eu sei, é outro aspecto. A pessoa que tem coragem ou a falta de caráter
de cometer um ato racista contra um dos principais ou o principal jogador do Real Madrid, é uma pessoa que ela tá totalmente amparada pela impunidade. Então na Espanha, tipo o assim, racismo cara, não é crime. tu tem que Tem falar, esse tem que ponto. fazer alguma coisa. Não é crime. Não é Se tu crime. chega ao ponto de você poder ofender Tem o mais Vinícius racismo Júnior, na Espanha do que no Brasil? Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que tem mais. Acha que tem mais? lá é o racismo ofensivo, aqui é o racismo estrutural. Aqui é o racismo que tu vai no restaurante, o garçom é negro, o porteiro é negro e Entendi. o que tá sentado na mesa comendo é branco. O cara entra pra comprar uma coisa na loja, fica O olhando. racismo lá já é o ofensivo, é o cara recebendo o staff do Vinícius Júnior com a banana no Não, bolso. eu acho apenas o seguinte, eu achei que teve muita pirotecnia, sabe? Quer dizer, eu vou pegar esse assunto agora, eu vou me criar em cima dele. Sempre Me tem. criar em cima Claro, dele, sabe? sempre Vou tem. ganhar view, vou ganhar engajamento, entendeu? Eu acho que essas coisas atrapalham muito a imprensa hoje em dia. Eu acho que pode atrapalhar Rede a social investigação. atrapalha muito. Só que tem um ponto. E aí eu tenho que fazer a meia-culpa. Eu não estou fazendo sim, não, e não sei, porque tem mas que ter debate. vamos lá. Só descobriram que o segurança lá do estádio do Espanhol estava com a banana no bolso porque a equipe da TV Globo viu. Exatamente. Então é um ponto que, assim, é o papel que às vezes a Não imprensa... aconteceu nada com ele, né? A gente não Esse sabe. cara, né, A gente não não sabe. sabe. A gente não sabe. Mas acredito que se tivesse acontecido algo, a gente saberia. Estaria sabendo. Aquele cara foi Estaria preso. sabendo. Mas já que a gente está falando de racismo, infelizmente que existe, estupro, Robinho vai ser preso? Deveria, né? Se Sim, vai não, ou não não. sei. Mas aí, sim, não sei. Aí Não, então eu não Felipe, sei. Aí eu entro. Não Então eu sei, não porque sei. aí entra na esfera jurídica do Brasil, com a esfera jurídica da Da Itália. Itália. Deveria. É a tua opinião não também, sei. não sei. Não sei. Não dá Acha pra que ele saber. pode escapar ainda? Pode, pô. Que Tá no aí Brasil, agora, bicho. tá aí, deixa Sim, agora. mas. Não, eu sei. Brasil, impunidade, tudo bem, mas sei lá, será que alguém, um dia a Itália não. Sei lá, alguma coisa não vai acontecer que obrigue? O Brasil e Itália tem um histórico de amizade, com extradição de criminoso e tudo mais. Então, assim, eu acho que. Daniel Alves vai sair da cadeia? Aí não, porque ele ficou agarrado na legislação de lá. Não é. Ele cometeu o problema lá e descobriram Ele vai cumprir ele a lá. pena toda, na opinião de vocês? Eu não sei como é que é Toda a não questão. sei, porque tem Mas advogado, acredito que não ele sei. vai seguir Benefícios preso pela por classe um bom social tempo, tudo mais, mas ele já passou um perrengue. Vocês conseguem explicar por que jogador de futebol estupra e é preso por falta de pensão alimentícia? Vocês têm uma explicação para isso? O Anderson Polga foi preso, campeão do mundo 2002. 2002. Foi preso ontem por não pagar pensão. Felipe, é um mundo paralelo. Quem fala não para um jogador de futebol? Tu tem um restaurante. Felipe Cardoso, cerveja e salame, tem restaurante. Chega um jogador de futebol. Porra. Irmão, come de graça aí, tira uma foto, posta na tua rede social, é isso. E aí esse cara é jogador, ele acabou de comer no teu restaurante, ele vai na loja da Risa Sim, Simplício. mas aí não paga a mulher por causa disso? Não é isso. Ele não tá acostumado a ouvir não. De nada. Ele come de graça, ele se veste de graça, ele faz tudo. Não, e a educação no clube. Então, né? na hora que O ele. jogador no clube, ele não mal faz formado. nada. O clube faz tudo pra ele. Então, na hora que ele quer Tudo. se aproximar de uma pessoa, até afetivamente, ele não tá acostumado ao não. O não existe. Ele, tu vai ficar comigo sim, pô, tá maluco? Eu sou camisa 10 do time lá. Pô, tu vai falar não pra mim? Pô, acabei de vir, pô, comi ali no restaurante do Felipe, fui na loja da Raíza, pô, agora só falta você e bora, é isso mesmo. Entendi. Não, e no clube, né? O jogador não faz nada. Qualquer movimento, mesmo na categoria de base, é o clube. Você vai tirar um documento. Eles passam a responsabilidade pro clube, o clube tira o documento. O cara não sabe ir no Detran pegar uma Não sabe fila. no e- Detran. Não sabe, não sabe fazer um E vai check-in. crescendo, Não sabe tem- fazer um check-in. Eu não sei hoje em dia como é que é, mas não passa aquele perrengue. Não sei se o Matheus aqui já passou aí, manda aí. A questão de tu ficar em pé lá na Vila Militar por horas e horas pra se alistar, pô. Tu acha que jogador de Já, futebol, né, pô, Matheus? jogador pra... Tu imagina algum jogador de time grande passando por isso? Ficando lá na Aliás, Vila eu Militar. Hã? quero protestar. O Pelé serviu. O Pelé serviu. Só Quero pra gente ter- protestar aqui, porque vocês são do Flamengo, cobrem Flamengo. Aham. O Léo não tá aqui. Sacanagem. De novo, hein, pô. O Léo, pô, da assessoria de imprensa do Flamengo, é daqui do estúdio. Léo André? Léo Maior. Léo Maior, Léo Maior, é. pô. Léo Maior, Eu- Léo Maior. Ele tá sendo Léo menor pra nós aqui. Não, Léo Maior, Léo Maior. Olha aqui, deixa eu encerrar, gente. 5 minutos, tá? 5 minutinhos, tá bom? Pra gente fechar? Bora. Eu faria a tarde toda, mas eu também não posso ficar a tarde toda. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar rápido. Eu não faço pauta, não, sabia? Eu vou. Meu Vai na pauteiro aqui é o resenha. Rodrigo. É resenha, pois é.
Deixa eu ver do time do Flamengo. Felipe Luiz, já perguntei. Ah, sim. Rodrigo Caio ainda vai jogar em alto nível? É o sim e não, talvez, ainda? Sim. Não. Não, também não acredito. É, né? Infelizmente. Mesmo que saia do Flamengo. Infelizmente. Assim, o tipo de lesão que ele teve é o tipo de lesão que acaba proporcionando outras lesões no futuro. Se ele tiver uma Ele sequência... está muito abatido com isso tudo? Ou ele tem uma cabeça boa Ele que quer supera? jogar. Tá chateado porque ele quer jogar. Ele, na seja, ele cabeça queria sair, dele... então. Imagina tu perder a voz. Na que você faz. cabeça dele, Entendeu? ele entende que ele tá pronto pra jogar. Mas o São Paulo ele não conta com ele. Ponto. E assim, o que doeu muito. O Rodrigo Caio estava no ciclo do Tite. Tanto que a sequência de lesões dele começa O Tite adorava ele. num O Tite período em que ele insistiu tinha nele ido ali, várias vezes. foi convocado, aí na seleção falaram ó, que tem um edema aqui, assim, A assado, minha aí volta opinião pro sobre o Flamengo. Rodrigo Caio é um pouco parecida com a do Alan. É diferente da maioria. O gol do Liverpool, ele falhou 2 vezes no gol do Liverpool. É, mas aí, Duas o vezes. Felipe, a gente tá falando do gol do melhor, o melhor time do mundo na época. Mas é pô. outro negócio. Ele não é esse zagueiro que as pessoas apregoam que Tá, ele é. a gente Eu estava acho aqui, que não. a gente tava aqui no debate mais cedo sobre quem é o melhor zagueiro do Flamengo. O Rodrigo Caio de 2019 coloca Fabrício Bruno, Léo Pereira No e o bolso. Davi Luiz de hoje no Só bolso. que ele jogou um período muito pequeno. Por Sim, exemplo, mas ele o Pablo jogou na Mari. época áurea também. Eu quero ver ele jogar em dificuldade. Cara, ele jogou com. Tudo bem, respeito Pablo máximo. Mari- Jogou ao lado do o Léo Pablo Mari é o Duarte, único jogou ao lado do jogador- Rodolfo, jogou ao lado de uns caras que. O Pablo Rodolfo, Mari. ele jogou do lado do Jogou. Rodolfo. O Pablo Mari é o único jogador, Muito bom. talvez dessa geração, Pablo Mari é excelente. que nunca foi criticado. Nunca foi É, criticado. E jogou 6 ele meses. nunca vai ser criticado. Ele E jogou 6 meses. O Gabigol Ele foi tá vaiado onde? no Monza, Maracanã. né? Tá no Monza. Monza, que era o time do finado Berlusconi agora. Raíza, dá uma aulinha rápida aí de Arábia Saudita. Quem é que tá chegando de mais peso pra lá? Preferencialmente em lá aramaico. Tá. Malcom, né? Malcom chegou lá pro time. O Jorge Jesus com Time do grandes Jorge reforços, Jesus. né? Al Rubem Hilal. Neves, Malcom. Ao Hilal, o time Sadik, igual do Flamengo, né? Ganhou do Flamengo. Já tem o Michael lá. Eu fiquei tão triste esse dia, Você uma ficou triste? tristeza. Pô, você no intervalo de 5 minutos emplacou Liverpool e Al Hilal. Dei um jeito, né? Dei um jeito, né? Daqui a pouco a gente vai lá no Santo André. Não, daqui a pouco eu vou dar um jeito de falar do 4-1 também. Pode Então, ser. o Mundial vai ficar cada vez mais difícil, né? Com a Ah, força sim. dos times sauditas. O time que vai disputar o Mundial saudita esse ano é o do Benzema. Ah, é o do Benzema. Kanté, Fabinho. Nossa também. Senhora. Al Ittihad, né? É Só uma jogador ótima- ruim, né? Só jogador ruim que eles estão contratando. É uma loucura. E cabe ressaltar que lá é um apoio do governo aos 4 principais times, ao Al-Ali, da Arábia Saudita, que tem lá também, ao Hilal, ao Ittihad e ao Nasser. Já que a Então, gente falou no Jorge Jesus, é pra fechar mesmo, pra despedir de vocês. Sim, não, talvez? Não, sim, não sei. Ah, sim, não, não sei isso. JJ volta pro Flamengo um dia? Sim. Não. Eu acho que volta. Por que não? Eu acho que... Rapidinho. É que eu acho que os planetas não vão se alinhar. É questão de... Mesmo sem ser o Landinho, o presidente? Acho que por vontade, questão de coincidência. O JJ não tem Não, ele vontade? teve para voltar umas 2 ou 3 vezes. Só que quando ele tá disponível, o Flamengo tem técnico. Quando o Flamengo tá sem técnico, ele arruma um emprego. Já aconteceu uma vez o Flamengo procurar ele, uma semana depois que o Flamengo fechou com o Paulo Souza, ele ficou desempregado. E aí- Foram desencontros. É, mas acho agora, que por exemplo, ele eles ficou ainda livre. vão se encontrar novamente. O Flamengo ou esperava um mês inteiro para ter o Jorge Jesus ou se resolvia com o Sampaoli. Só que o Flamengo não podia esperar. Não podia esperar. Então, eu acho que Jeito por nenhum. essas O único questões... que pode esperar é a CBF, né? É, porque... Ancelotti vem pro Brasil? Pra mim, não. Não. Acho que vem. Você acha que vem, Raíza? É. Acho que vem. Ainda vou aqui reforçar... Eu tenho 90% de convicção que ele Vou não reforçar vem. o que a Paulinho fala. Ah. Tá usando a seleção para barganhar a renovação contratual no Pode Real Madrid. ser, pode ser sim. Pode eu acho ser, que sim. vem, acho que não renova no Real Madrid, dependendo do início da temporada, pode até Por que sair que em você acha que janeiro. ele vem? Qual é o que te leva a pensar isso? É, informação, primeiro, Informação, né? bom, lógico, Ele teve algumas reuniões com o Reginaldo Rodrigues, Ele reuniões teve, pessoais, ele pessoalmente. pessoalmente, nesse Eu período não que a sabia seleção disso, brasileira sabia? estava na Europa. É porque as pessoas falam isso muito en passant. E a própria CBF tem uma parcela também na falta de clareza. É, Chegar o Edinaldo, ó, me reuni com ele falou isso. Mas eles nem podem, né? É, Porque ele tá sob contrato lá e o foco dele é terminar a temporada com o Real Madrid. Foi uma decisão da seleção Bom, brasileira se de ele esperá-lo. teve várias reuniões pessoais
com o presidente da CBF. Eu não sabia disso, você está informando. E eu acredito. Eu acho que ele vem, eu vou mudar de opinião. Eu acho que ele vem. Ainda assim, eu acho que não. Alguma acho que coisa ele vai vem. acontecer. Eu acho Ele que vai não pode renovar acontecer. com o Real, por exemplo. Eu acho. Acha, né? Acho que ele vai renovar com o Real e aí vai cair no colo do Diniz. Ele daria um jeito na seleção brasileira, o Ancelotti? Sim, não, eu não sei. Não sei. Sim. Por quê? Porque é um ótimo técnico. Há uma grande falácia que ele vai ter problema por causa de idioma. Cara, Ah, o time de dele jeito tem... nenhum. Ah, Primeiro, isso é que, bobagem, isso é primeiro que bobagem. no futebol a língua é universal, Isso né? é bobagem. E assim, ele fala espanhol, Pô. que do espanhol pro português tu consegue facilmente ali conseguir um diálogo tranquilo. Então, Diniz foi bem escolhido para uma interinidade? Sim, não, eu não sei. sim, e acrescento que seria o meu efetivo. Sim, de novo, me preocupa ele acumular a função com o Fluminense, né? Como é que ele vai preparar a seleção? Se ele está focado no dia a dia do Fluminense. Eu acho que esse é um ponto. E vice-versa. E sobre o Ancelotti, a gente precisa entender no Brasil hoje o que é dar certo na seleção brasileira. Né? Pro torcedor hoje, dar certo é ganhar uma Copa É ganhar do a Mundo. É ganhar a Copa, E é muito difícil a gente cravar Não que adianta vai ganhar a da Copa, Bolívia não no tem Morumbi como. de 8-0. não Olhando adianta. o restante dos ciclos, o Tite deu certo, só não ganhou a Copa. Tipo assim, Deu certo, pegou entre na aspas, não, né? ganhou O eliminatórias, cara perdeu ganhou duas Copa Copas, América. né? e tudo, Perdeu né? 2 Copas, Não, eu né? sei, mas é porque pro Brasil dar certo é ganhar a Copa. ganhar a Ganhar a Copa. Não tem esse que é o ponto. Ganhar a Copa. Se você tivesse que indicar uma pessoa para um amigo para trabalhar, você indicaria a Raíza Simplício? Claro, já me indicou, pô. O mínimo que eu posso é retribuir, pô. Já me indicou. Ó, conheci a Raíssa na arquibancada da Gávea, quando eu tava na faculdade. é? Um hobby que eu tinha era pra ir pra Gávea ver jogo da base. Ah, Gostava. legal. Porque eu isso. achava, também. que eu Legal achava isso. que ali era um lugar que eu ia fazer amizade com A o Gávea, eu jogador fiz muitos jogos na Gávea. A Gávea é muito legal de fazer jogo. pra é ter muito legal. fonte e dar notícia. A gente ficava num espelho, a cabine era um espelho Não, pra mim nem fechado. liberava o espelho, não. Ficava lá no alto mesmo. Lá na arquibancada. E Ah, aí, legal e isso. na época, a rede social tava crescendo e ninguém cobria jogo de sub-20. Então, tu chegava, tu publicava a escalação do sub-20, pô, todo mundo ficava, caraca, fascinado. Falei, pô, então é legal aqui. E nessa parte aqui. Aí chegou num ponto que eu era operador de telemarketing e falei, cara, eu tô no 4º período da faculdade, tu já era quinto chato, já. então ficar ligando pros pô, outros. não, eu, Putz, falo, eu tô grilo. falando já, ô Felipe, Nossa desde que comecei a Senhora. trabalhar. E aí eu falei, cara, tem que entrar no mercado e tal. Aí eu converso aqui, converso ali, aí a Raiz, pô, fala com esse Rodrigo aqui e tal. Aí o Rodrigo era o Rodrigo mandarim, né? mandarim. Aí... Rodrigo, que eu ficava enchendo Aí ele o fez saco a- na Mandarim era época mala do como lance. chefe? Era mala como Muito. chefe? Ele não foi meu chefe. Ah, não foi teu chefe? Mas eu Mala. ficava lá É enchendo mala, o é? saco dele. Mas resolve. A mala que resolve. Mas resolve. então Tem tá chefe bom. mala que não resolve. Pô, amigo, posso falar uma coisinha aqui? A gente tá falando da ética, calma. Ó, não, isso não é ética. que eu Não, não vou não é falar, isso eu não. não vou falar de jornalismo, Ah, vou falar, ufa, vou ufa, falar de ufa, gerente, ufa. mais Tá. ainda. 9 anos e meio de Rádio Globo, não tive um gerente bom. Você acredita nisso? Acontece. Tudo ruim. Acontece? Acontece? Quem tá ouvindo a gente aqui, pode comentar. Meu chefe é bom e não é mala. Tu vai ter 2 comentários sobre esse assunto. Todo mundo tem chefe mala. Bom, mas é bom Pode até ser mal, se mas for tem mal que e for resolver. competente, tá ótimo, pô. Não, mala é uma coisa, incompetente é Não, outra. competente. Ah, se tá, for tá, mala tá. e competente, Não, o tá mandarim ótimo. era mala e competente. Pois é. Mala e competente. Fala, porra, tá errado. Mas aí o cara fechava o jornal em 5 minutos. Se eu chamar você daqui a 6 meses, você vem de novo? Vem de Sim, novo. não, eu não sei. Sim. E aí, Sim, Marquinhos? pô, com certeza. Olha, meus anjos, foi demais ter vocês aqui. Adorei o programa. Eu só faço programa bom, que modéstia à parte, verdade. o entrevistado é, bom verdade. também, né? O entrevistador é bom. Então, né? em 6 meses, eu quero voltar aqui com um quadro Isso é uma chatice já pronto. Eu vou fazer o Que aí a quadro gente de escolhe novo. algum tema da que semana chatice, que. É que que chatice. Vou fazer o chatice. quadro de É. novo. Que a gente falava, isso é uma chatice. É. Quando ele tava muito Raíza pistola da vida. Simplício, do Goal.com, Marcos Coelho, da Super Rádio Tupi. Bom, Obrigado por tudo, Raíza. Foi demais. Valeu, tá? Felipe. Espero vocês em outras oportunidades. E galera, se inscreve aí. Não Felipe esqueçam. Cardoso Sem Freio, se inscrevam, pelo amor de Deus, tá? Instagram, tudo aí, tá tudo, tem conteúdo muito bom. Tá passando aqui embaixo, ó. Tá passando aqui embaixo, direitinho, bonitinho. O estúdio é maravilhoso. É um pouco caro, mas é maravilhoso, entendeu? Mentira, o preço é ótimo. Então, olha, se inscrevam no Felipe Cardoso Sem Freio, tem muita coisa boa.
Já teve muita coisa boa, mas eu parei 2 anos. Mas agora tá com Teve tudo. Renato Maurício Prado em Itaipava, é só você resgatar. 2 do Dé. Teve Márcio Guedes, Oswaldo de Oliveira. Teve um monte de coisa boa. E o próximo, Edson Mauro, locutor bom de bola da Rádio Globo, em que eu fiz, modéstia à parte, uma ótima dupla. Você concorda com isso? Ídolo. Renato Maurício Prado. Edson Mauro. Bingo. Um beijo, Marquinhos. Um beijo, Raíza. Outro. Um abraço, gente.